Aí, beleza? Começou a gravar. Bom, pessoal, bem-vindos aí ao terceiro dia do nosso desafio de análise de copy. E hoje a gente vai ler esse VSLzinho aqui, mais um do nicho de relacionamento. Então, bora começar o show. Vou começar lendo a lead aqui. Olá, eu sou o Tim e esse é meu imã mágico. O que é interessante dessas VSLs que começam com a introdução de um objeto nesse meu imã mágico? O que é interessante dessas VSLs que começam com a introdução... Só um áudio de alguém aí, de um objeto. Não fechou. Quem é que tá com o áudio aberto aí, velho? É a Julie. Do nada, velho. Calma aí, deixa eu ver. Depois eu... Ela tá... Calma aí. Pronto. Tem como, velho. Concentra demais. Eu tava me ouvindo. Mas vamos lá. Ela tá pedindo pra entrar. Aí, acho que agora ela... Tá, beleza. Vamos lá. O que é interessante desses VSLs que eles começam com a introdução de um objeto inesperado? É que são gatilho psicológico. Vamos supor que você está ali no Facebook, você viu um anúncio que fala sobre sedução, como é o caso desse VSL aqui, ou até mesmo você vai com uma Pricel que apresenta um conteúdo sobre sedução, e a primeira coisa que você vê na lead do VSL, quando você está assistindo, é um objeto totalmente inesperado. Isso aqui gera aquele famoso efeito what the fuck, tipo, que merda é essa? Esses dias um cara me fez uma pergunta no Instagram falando exatamente sobre isso. Como é que você faz para poder gerar impacto e você prender a atenção da pessoa num anúncio ou num copy que você está desenvolvendo? Cara, você tem que entender que a pessoa ela vai estar num cenário comum, que é o dia a dia dela, aquele estado mental dela, aquele estado emocional e as crenças dela, que a gente vai chamar de linha de base, né, por assim dizer. Esse é o cenário comum. Você introduz um elemento inesperado através desse elemento inesperado, ele vai realizar aquela promessa. Ou seja, esse elemento inesperado, que é o imã, no caso desse VSL, ele tem o poder de cumprir aquelas promessas que ele vai fazer logo em seguida. Só que o lance é o seguinte, como um objeto inesperado, isso colapsa com o mundo comum desse cara. E por colapsar com o mundo comum dele, isso chama atenção. Então ele fala que esse é o imã mágico dele. E o que esse imã mágico faz? O que tem a ver com isso? Então, isso aqui é a introdução de um objeto simbólico como mecanismo central. Até botei aqui que falta uma ancoragem visual ou uma prova imediata, só que isso cumpre aquela função de gancho bizarro. Isso faz bastante sentido, vocês vão ver depois. Em alguns minutos eu vou mostrar como esse pequeno imã estranho atrai as mulheres e as torna viciadas em mim. Então aqui a gente já tem a promessa central atrelada aqui ao gancho bizarro que é o imã. O benefício máximo, mais prazo curto, forte pela curiosidade, mais benefício sexual, porém ainda não tem especificidade, a gente não sabe como o imã faz isso. E aqui tem uma faca de dois gumes, né? Quando eu tava lendo esse copy, eu li ele 2 vezes, eu tava pensando o seguinte, talvez se ele colocasse como o imã faz isso aqui logo de cara, perderia o efeito da curiosidade, do looping aberto que ele inconscientemente colocou aqui. Mas como ele não respondeu como o imã faz isso, acaba deixando o lead um pouco mais curioso. Ó, esse imã mágico atrai até mesmo as mulheres mais gostosas, ou seja, ele está ampliando a promessa aqui. Não só atrai as mulheres, como ele atrai as mulheres mais gostosas em si. Ó, estão usando o tempo todo, geralmente reservado para estrelas do rock e celebridades, como o raio trator ligado à potência máxima. Aqui é um erro de tradução, ele basicamente está dizendo que ele está usando esse imã o tempo todo. Vamos lá. Mesmo assim, esse estranho imã também funciona como gangbuster em garotas normais, ou seja, não precisava ele dizer isso aqui. Exato, curiosidade direcionada. Não precisava ele dizer isso aqui, porque ele já disse essa coisa aqui antes. Aqui ele já ampliou a promessa aqui embaixo, ele já introduziu a promessa aqui em cima, ampliou embaixo, e aqui ele quis reforçar de novo, dizendo que funciona com todo tipo de garota. Mas ele já falou isso antes, não precisava botar isso aqui. Na verdade, eu posso apontar isso para a típica garota da casa ao lado, a vizinha, que ela não terá a menor chance. Então, aquele meio que bota a inevitabilidade do mecanismo atrelado à imagem. Pô, tem um imã, isso até entra nos princípios do V7, né? A visualidade do mecanismo, quão visual aquilo consegue ser. O que o imã faz? O imã, ele atrai metal para ele. Aqui nesse caso é o imã que atrai mulheres. Ele fala que se ele apontar esse imã para a vizinha, ela vai vir até ele. Então você claramente consegue perceber essa imagem, né? De um cara apontando um imã e vindo uma mulher grudando nesse imã que vem com ele. Então, isso aqui literalmente traz inevitabilidade do mecanismo. Ferro. É isso aí. Eu senti que ele poderia ser um pouco mais específico, né? Para criar uma imagem ainda mais Exato. Mais visual. Eu simplesmente apontei para ela, apontei para mim, se apontei para mim é que é desnecessário, e somente pertence a mim. É que ele está reforçando a frase de cima.
Usei na garota dos meus sonhos que estava ignorando minha mensagem. Ela imediatamente passou o fim de semana no meu apartamento. Aqui ele tem uma história curta, com uma prova social narrativa e o upgrade do status social imediato. A esposa do meu amigo estava fria como gelo. Ele jurou que ela odiava sexo. Ele usou isso nela e ela começou a implorar para que ele saísse mais cedo do trabalho e se dedicar e se deliciar à tarde. Então aqui ele tá botando um segundo caso. Pô, esse imã funciona tanto com mulheres solteiras quanto com mulheres que já estão comprometidas. Eu usei elas numa modelo do Instagram que disse que só namorou com um cara famoso. Então eu fiz ela me levar para jantar, então parei de segui-la. Isso aqui é interessante, eu vejo pouco cópios a isso, que é o seguinte, é que ele tá pegando um cenário comum. Todo cara tem aquela garota famosa que ele segue no Instagram e sabe que se mandar uma mensagem para ela, ela não vai responder. Ou então, se ela responder, ele sabe que ele tem um total de 0,00001% de chance de poder ficar com ela. Então aqui ele fala que ele não só conseguiu atrair esse tipo de mulher, que é o cenário comum do cara médio que segue um monte de mulher famosa no Instagram, e ele não só conseguiu ficar com ela, como depois ele parou de seguir ela, ou seja, ele se posiciona como um anti-herói. Isso é uma coisa que eu vejo poucos copos fazendo, e que ele atrelou isso a um benefício muito legal. Olha só. Então preste muita atenção, porque ao final dessa breve apresentação, ele além de te contar minha estranha história, vou mostrar como você pode usar meu imã mágico para transformar a garota que você deseja em sua namorada em sua alma gêmea, pelo menos para fazer sua esposa ou namorada querer sexo, como quando vocês se conheceram. Aqui, nessas duas frases, eu sinto o seguinte. Primeiro, é o que eu falei na última VSL que a gente analisou. As pessoas não gostam de ouvir histórias, apesar de histórias e narrativas ser o que movem as pessoas. Se eu falar para alguém que eu vou contar minha história, a pessoa vai se perguntar, o que que eu tenho a ver com isso? Então aqui, eu sinto que, quando ele fala que ele vai contar a estranha história dele, a palavra estranha, ela já traz um elemento de curiosidade aqui. Porém, que se dane se a sua história é estranha, se a sua história é de superação, que benefício isso tem para mim, como isso é diferente de tudo que eu já vi. Então, se ele colocasse o mecanismo dele atrelado à história, ou algum ponto de benefício atrelado ao porquê eu devolver a história dele, isso ficaria mais forte. E aqui ele fala, no caso aqui, as ideias se anulam, né? Ele vai mostrar como é que ele pode usar esse imã com qualquer garota que ele quiser, ou também, até mesmo com a namorada dele ou com a esposa. Isso aqui eu não gosto de fazer porque ele está abrindo dois públicos completamente diferentes. No corpo, essa parte fica melhor porque ele desenvolve mais. Porém, eu sinto que quando você aborda dois públicos distintos, apesar deles compartilharem aqui um desejo parecido, você anula o potencial do copo, porque você meio que anula, infringe a regra do um, por assim dizer. A regra de você ter um único benefício, um único público, uma única ideia, sem você fugir muito disso. A copo ficaria muito mais forte se ela focasse nesse ângulo da regra do um, e que ela não faz isso. Na frase de cima aí, uma coisa que eu também acho que eu faço aqui em vez de falar, vou contar minha história, eu geralmente eu pego algum pique emocional da história que eu vou contar em si e eu cito ali. Então, por exemplo, eu vou te contar o dia que minha irmã quase morreu, que eu descobri, e foi o dia que eu descobri isso aqui, quase, sabe, tipo, nessa pegada. Uhum. Porque isso gera muita curiosidade também, cara. Porque aí ele fica Exato. naquela ideia de, vai ficar me contando um monte de historinha, a pessoa fica curiosa pra saber, porque você tá usando logo um pique emocional do que aconteceu. E é legal você fazer isso, já que tu trouxe esse exemplo, de você pegar ali o pior cenário que aquela pessoa sabe que pode acontecer com ela se ela não resolver aquele problema, e você dizer que você Sim. não resolveu aquilo com o teu mecanismo. Por exemplo, eu tinha diabetes tipo 2, um exemplo assim, ou então minha esposa tinha diabetes tipo 2, ela estava prestes a amputar a perna, ela tinha uma cirurgia marcada para daqui 3 semanas ela reverter o diabetes 2 dela desse jeito, um exemplo assim, louco. Nossa, é muito louco, mano. Tipo assim, poder falar assim, ó, um dia antes da minha esposa entrar na cirurgia pra amputar a perna, sabe? Tipo, eu descobri isso aqui. Caralho, nossa, tô pesquisando uma perda de diabetes, eu vou usar essa porra. Isso tem um gatilho psicológico com esse nome, eu não me lembro agora, mas eu acho que é efeito blockbuster. É quando você pega um cenário que a pessoa sabe que pode acontecer com ela se ela não agir, você coloca uma conclusão inevitável ali e logo em seguida você atrela isso a uma descoberta inesperada. Tem um nome disso, eu vou pesquisar depois, eu mando lá no nosso grupo. Olha Boa, só, boa. beleza. Não importa se você é rico e gordo ou está preso com uma esposa fria. Aqui ele está removendo os obstáculos, ou seja, esse mecanismo funciona mesmo que você esteja com X, Y ou Z. Vamos lá. Esse ímã comum irá contornar o mecanismo de rejeição de uma mulher para instalar sentimentos incontroláveis de luxúria e desejo diretamente em sua mente subconsciente. Então aqui ele está começando a demonstrar como o mecanismo funciona, ou seja, você vai apontar esse imã, que é o objeto simbólico, para essa mulher, e automaticamente esse imã vai começar a instalar desejos incontroláveis dela por você, porque isso vai atingir a mente subconsciente dela, fazendo com que ela fique incontrolavelmente ligada
e começa a ver você, esse ligado aqui, nesse caso em inglês, seria com tesão, aqui a tradução está errada. E começa a ver você como sua alma gêmea sexual em apenas alguns segundos. Então aqui tem uma explicação científica com uma promessa imediata. E como ele está dando só uma breve noção de como o mecanismo funciona, isso aqui eu botei como se fosse um bypass mental, ou seja, acaba passando no filtro do cérebro. Não tem uma explicação totalmente científica, mas como ele fala subconsciente, incontrolável, luxúria, instalar sentimentos, o cérebro aceita esses termos que são, entre aspas, científicos e passa no filtro, que é pseudociência, por assim dizer. Você deixará viciado em você na primeira vez que usá-lo, ou seja, o reforço de instantaneidade e da inevitabilidade que ele construiu aqui em cima. Mesmo que ela tenha rejeitado você antes e que disse que era só querer ser sua amiga. Então ele está removendo aqui a objeção específica. Centenas de caras já estão usando isso secretamente para conseguir mulheres que normalmente são reservadas para a estrela do rock e celebridade. Então aqui tem uma prova social de macro e um reforço da exclusividade. Ou seja, cara, você não vai conseguir pegar só a garota da sua esquina, você vai conseguir pegar todas, até as mais difíceis. Então esse é o lance que ele está fazendo aqui. Aqui está o que esses caras estão dizendo. Aqui vem os depoimentos. Vamos lá. Encontrei seu site, inclusive eu achei essa transição aqui bem bruta. Ele fala que aqui está o que esses caras estão dizendo. Eu sinto que ficou um pouco duro demais ele jogar o depoimento assim logo de cara. Poderia ter um pouco mais de transição aqui. Para ser sincero, eu não sei exatamente como eu faria isso, mas eu senti um pouco bruto isso daqui. Mas vamos lá. Encontrei seu site e achei que era uma besteira total. Eu estava convencido de que não era possível para um homem de 49 anos como eu tornar garotas com metade da minha idade viciadas em mim. O que ele está fazendo aqui nessa primeira linha desse depoimento? Ele está reconhecendo o ceticismo nessa frase aqui. Aquele reconhece o ceticismo do cara. Pô, eu entrei nesse site e vi que é uma besteira total. Qualquer cara que leu o resto dessa lead aqui, esse começo aqui, vai achar que ele está mentindo, que isso é uma mentira, que é um caô. Então, quando ele fala que outro cara entrou no site e que eu espero uma besteira total, isso gera identificação. Ele está reconhecendo o ceticismo do cara. Então, quando o cara vê outro maluco com a mesma objeção que ele se identifica e fica mais um pouco no roteiro. Estava convencido de que não era possível para um homem de 49 anos, que deve ser a faixa do público-alvo aqui, como eu tornaria garotas de metade da minha idade viciadas em mim. Ou seja, cara, ele reconhece o ceticismo, sugere identificação. Ele gera identificação por conta da idade do cara aqui e reconhece a objeção que geralmente esse cara tem a respeito da crença dele. Pô, sou um cara de 50 anos, como é que eu vou fazer uma garota de 18 gostar de mim? Esse cara tem essa objeção, então ele reconheceu isso e botou aqui. Mas é verdade. Estou namorando a primeira garota com quem conversei em um supermercado entre todos os lugares. 20 minutos depois estamos na minha casa, ou estávamos na minha casa, indo para o quarto antes mesmo de eu guardar minha comida. Isso foi de Sterling. Eu não sei se isso aqui é uma homenagem ao Abraão ou se é qualquer outra coisa do gênero. Então aqui a gente tem o storytelling curto. Eu coloquei aqui o shock factor, porque tem a crença, o reconhecimento do ceticismo e a idade para poder gerar identificação. Então, isso aqui está bem empilhado, isso aqui está bem interessante. Kennedy agradece por dividi-lo em 3 perguntas fáceis. Aqui ele já não botou que o método é feito com 3 perguntas, mas ele vai abordar no body. Então, isso aqui eu botaria depois. O que torna muito mais fácil inserir em conversas normais que eu tenho usado no meu namoro online. Tive mais sucesso essa semana do que tive em anos de namoro com 2 meninas diferentes agora. Ou seja, ele está botando aqui que é fácil de usar esse imã, que é o objeto simbólico que ainda não revelou totalmente o que é. Estou prestes a encontrar outro hoje à noite. Ela concordou a vir à minha casa no primeiro encontro. Então aqui a gente tem qual é a arquitetura desse depoimento. Cara, é fácil de aplicar e é repetível. Você consegue repetir isso com toda garota que você está vendo. Tim diz que é como ser um ditador comunista. Você aponta para ela, ela é sua. Isso é uma metáfora muito boa. Inclusive, eu vou roubar essa metáfora aqui para poder produzir alguns ads de relacionamentos também, porque eu gostei. E eu vou roubar essa merda. Vou mostrar exatamente como eles conseguiram esses resultados. Mas antes de fazer isso, devo pedir que você assista esse vídeo até o final. Por quê? Aqui, na hora que eu ia botar na análise, né, eu vou dizer assim, cara, por quê? Por que diabos eu preciso assistir isso aqui até o final? Faltou uma justificativa. Obviamente, ele vai entregar a justificativa aqui na próxima linha. Porém, ele não responde essa pergunta que ele deixou aberto logo em seguida. Ele faz uma breve construção ali, e a crítica do Vesselli começa nessa parte aqui, porque até então o resto eu achei muito bom, com alguns pequenos detalhes que eu provavelmente mudaria se estivesse escrevendo, mas está muito bom. Mas olha só. Nesse momento, um pequeno grupo de cientistas está fazendo tudo o que pode para retirar esse site do ar. Aí eu até faço essa pergunta aqui, cara, que diabos o cientista tem a ver com um cara ensinando outro a pegar a mulher? Mas vocês já vão entender isso. Eles afirmaram que estamos usando uma descoberta científica para estudar a vantagem de mulheres inocentes. Afirmaram também que, como a psicologia pode contornar o processo de tomada de decisão da mulher, é possível implantar o que você quiser.
Ou seja, aqui ele está usando os cientistas para poder validar o argumento de que o imã realmente funciona, e essa conclusão inevitável aqui, de fato, ficou muito boa. Porque, veja só, ele está dizendo que o imã funciona, e os caras ali estão dizendo que o imã funciona, só que ele bota o cientista e ele fala o seguinte, cara, isso aqui é tão forte que você pode colocar na cabeça de uma mulher aquilo que você quiser, e ela vai ser obrigada a aceitar aquilo e ela vai ficar com você. A inevitabilidade foi muito bem construída aqui de novo. Ó, e usar tecnologia experimental para fazer uma mulher ficar viciada em você, mesmo que ela esteja namorando outra pessoa, é um ultraje moral. Aqui ele está colocando o mecanismo dele como se ele fosse o santo graal da sedução. Isso aqui está muito bem construído. Tem um ponto aí também, cara, que eu achei interessante. Quando ele fala essa questão da psicologia, ele automaticamente começa a transicionar do objeto para a questão psicológica, que provavelmente vai ser o que ele vai ensinar mais para frente. Exatamente. E aí se liga só. Aqui eu não sei, no caso aqui foi o comentário que eu fiz a respeito dele estar usando cientistas como elemento de urgência, já que ele está dizendo aqui que não é para poder sair do vídeo. O cientista como elemento de validação, nessa frase aqui em específico, isolando essa frase do contexto, fica muito bom. Fica excelente. Agora, você pegar o cientista, considerando o elemento de validação como ponto de urgência na frase de cima, para poder forçar o cara a ficar no vídeo, eu não sei se é tão bom. Eu meio que botei aqui o seguinte, ó. Aqui eu não sei se vale muito a pena usar os cientistas como inimigos. Na verdade, talvez ele poderia usar um inimigo comum que geralmente esse tipo de homem já conhece. Zomba e tem nojo, que são as feministas. Esse tipo de cara que conhece ou que consome muito conteúdo de sedução, geralmente é o mesmo cara que consome conteúdo de red pill. Aqueles caras que falam, você não tem que casar, você não tem que ter filho, você tem que ser maluco, a mulher tem que dividir a conta, essas paradas assim, é um cara que consome esse tipo de conteúdo meio misógino também. Então seria interessante pegar um inimigo comum que esses caras normalmente já têm. São as feministas. Ó, dizer que, por exemplo, as feministas estão tentando derrubar esse site porque elas sabem que essas técnicas tiram vantagem das mulheres. Isso deixaria o lead mais forte do que ele já é. E, sem sombra de dúvidas, teria mais inevitabilidade para o roteiro e seria familiar porque é algo que esse cara já acredita. Pensa só, você é uma feminista e você vê um cara falando que ele tem um imã que faz qualquer mulher ficar atraída por ele. Se você é feminista, você automaticamente se torna inimigo desse cara porque você acha que o inimigo, no caso, né, que o fato desse cara ter um imã que faz outras mulheres ficarem atraídas por ele é manipulador. E se você é feminista, você está do lado das mulheres. Logo, a feminista seria um inimigo natural para esse ponto do VSL. E ele poderia até combar os dois. A feminista em cima como um motivo para urgência e a ciência abaixo para poder trazer a inevitabilidade do mecanismo e tornar isso aqui ainda mais forte. E daria para poder reduzir um pouco também o tamanho dessa lead, porque ela está um pouco grande. Vocês sabem, né? Eu não gosto muito de lead grande, mas vamos lá. Eles acreditam que são os únicos responsáveis o suficiente para ter esse nível de poder sobre a mente feminina. Eu até botei aqui. Eu te pergunto, por que diabos um cientista ia querer ter esse nível de poder sobre a mente feminina? Não faz um pouco de sentido lógico se separarmos para poder pensar a respeito disso. Porém, o copo está muito bem construído. Se o argumento das feministas que sugeri anteriormente fosse usado, essa parte fica ainda muito mais ácida e muito mais forte, pelo menos na minha visão. O que vocês pensam disso, desse argumento aqui como a feminista e não os cientistas? Dá a visão de vocês aí. Muito mais forte, mano. Queria muito mais, muito. Genial. Muito foda, muito foda. Então, bora lá. Ó, portanto, se você está pensando em voltar mais tarde, o site provavelmente terá desaparecido e você nunca mais ouvirá falar disso. É que ele tentou forçar uma urgência. E, de novo, se ele tivesse colocado aqui a feminista, que todo mundo sabe que feminista é conhecida por poder fazer processo e andar pelada na rua. Se ele colocasse essa merda aqui, que são as feministas tentando derrubar o site dele, ia ficar muito mais crível, muito mais forte. Eu nunca vi o cientista indo pra rua com um cartaz dizendo que vai matar os outros. Ou a feminista, sim. E como a feminista já é um inimigo natural desse cara, ficaria muito mais forte se ele usasse aqui ela como elemento de urgência. E talvez ele poderia combar a ciência aqui no meio. Então ficaria combada essa parada muito mais forte. Mas vamos lá. Então, se você tem uma mulher em mente que deseja tornar sua namorada agora, ou apenas quer ter uma vida amorosa ativa com muitas mulheres vindo para sua casa, ou apenas quer que sua ex se apaixone novamente por você, então preste muita atenção no que estou prestes a dizer. Que ele está reforçando a amplitude, né? Está pegando diversos públicos aqui, o que eu particularmente não gosto. Eu gosto de fazer VSLs para um único público só. Eu nunca vou me comunicar no VSL com uma mulher que é casada, depois com uma solteira, etc. Tipo, exato, o Pedro soltou um argumento bem legal aí no chat. Poderia usar a justificativa de que elas estão me acusando de ser um red pill misógino que está manipulando mulheres frágeis emocionalmente. Cara, é um ótimo ponto para você ter essa continuação da lead aqui como urgência. Mas voltando aqui para essa frase.
eu não gosto de me comunicar com 3 públicos ao mesmo tempo no VSL. Ou é solteira e é só solteira, ou é casada e é só casada, ou é divorciada e é divorciada, ou é gente que terminou agora e quer recuperar o ex. Eu não gosto muito dessa dinâmica de ter diversos públicos. É um público só. Isso deixa o roteiro muito mais inevitável, muito mais forte. Você consegue ser muito mais cirúrgico em citar situações específicas daquele cara, porque você está falando apenas com ele e você não tem que se preocupar que você está falando com solteiro e com casado, e você tem que criar situações onde o seu mecanismo funciona em 2 lados. Um público só, essa é a regra do 1 e é isso que funciona. Nesse caso aqui também funcionou contrapondo a regra do 1 e não ficou tão ruim. Só para poder afiar esse copy, eu focaria 100% nele só na mulher solteira. Na mulher casada, eu desenvolveria, poderia até mesmo usar o mesmo mecanismo, porém posicionado em outro ângulo. Mas vamos lá. Então preste muita atenção no que eu estou prestes a dizer, porque, vamos ser sinceros, se você pudesse deixar as mulheres viciadas em você, então você não estaria assistindo isso. Você ainda está aqui porque está solteiro há muito tempo, ou sua esposa ou sua namorada se distanciou. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando levar o cara a uma conclusão inevitável. Cara, se você realmente tivesse o poder de fazer qualquer mulher ficar contigo, você não estaria aqui. Se você ainda continua aqui porque você é um merda. E o cara se identifica com isso. Ou se você está namorando, não é o tipo de garota que você realmente deseja. Então aqui gera identificação com o estado emocional dele, mas uma pequena agitação da dor do estado emocional do avatar. Quando você conhece novas mulheres, você não sabe o que dizer. Tá citando uma dor do cara, tá gerando identificação. Aí você acaba preso na zona da amizade ou ignorado. Outra dor, outro ponto de identificação. Se você não existe, você está se acomodando e está cansado disso. Aqui, se você não existe, né, seria o fato de estar levando ghost, acho que está errado. É que ele está agitando o problema e está levando frustração. Você acreditou na ideia de que se você levar mulheres para encontros caros e impressioná-las com seu trabalho ou carro, ou passar 100 horas na academia todas as semanas, o programa, nesse caso que seria a mulher, automaticamente se sentirá atraído por você. Ou pior ainda, você acredita quando as pessoas dizem apenas seja você mesmo e tudo vai dar certo e eventualmente as coisas vão se encaixar magicamente. Bem, ouça, eu estive lá, que ele vai gerar empatia. Eu acho esse ouça, estive lá meio bruto demais. E essa é a lead. Só que aqui o One Belief é o seguinte: a novidade barra nova oportunidade é o imã mágico capaz de contornar o mecanismo de rejeição feminina. Ou seja, se imã faz qualquer mulher ficar contigo. E o desejo é fazer qualquer mulher, mesmo inalcançável, se sentir incontrolavelmente atraída e viciada em você. E o mecanismo que torna esse imã ser possível de atingir o desejo é a tecnologia ou método psicológico experimental que instala a luxúria diretamente no subconsciente dela. Esse é o mecanismo. E aqui eu coloquei os pontos fortes dessa lead, que é uma promessa clara. Então, uma promessa clara que diz o seguinte, cara, você vai apontar esse imã para a mulher, ela vai ficar viciada em você. Tem um forte uso de prova social, os depoimentos estão muito bem encaixados. Acho que das VSLs que a gente viu até agora, essa daqui possui os melhores depoimentos, se for para parar para analisar bem e comparar. Ele remove objeções explícitas de uma maneira magistral, ele faz isso muito bem. E a urgência de escassez está bem ancorada, apesar de que ficaria mais forte se usasse aquele argumento das feministas, por exemplo. Agora, os pontos fracos. Falta muita especificidade sobre o mecanismo. Eu senti que falta um pouco mais de veneno na hora que ele fala do mecanismo a respeito do que ele consegue fazer e como ele consegue fazer, justamente como eu coloquei aqui na frase de cima. Tem um apelo à curiosidade bom, porém não tem especificidade sobre como que o imã faz isso. Ele responde aqui embaixo, porém aqui embaixo é um pouco tarde demais, se a gente for parar para poder analisar bem. Ele coloca muita pressão nas promessas, muita hipérbole, por assim dizer, só que sem colocar microprovas visuais de como isso funciona. Pelo menos no meu princípio de análise, principalmente no V7, quando vocês vão ler o V7, enfim, se vocês já leram o rascunho e tal, vocês viram que quando eu estou explicando sobre o mecanismo, eu gosto de colocar ele funcionando de maneira visual, ao ponto da pessoa imaginar aquilo funcionando na frente dela. Porque por mais que ela ainda não tenha provas de que aquilo funciona, eu ainda não cheguei no bloco da argumentação, que é o body, se ela consegue imaginar aquilo funcionando na cabeça dela, eu já tenho um terreno plantado ali para ela continuar acreditando ou para ela começar a acreditar em mim. E a transição para os problemas chega tarde demais. Eu gosto de jogar as identificações dos problemas aqui no começo. O que vocês acharam dessa lead? Pode soltar a voz aí, rapaziada. Eu achei que essa lead, em relação ao body, o body tá melhor, porque tem essas agressividades e essa falta de nicho, de nichar dentro do nicho, né? Que é o que você falou, a questão do o cara casado, o cara solteiro, ele abre demais. Aí, na hora que a gente foi pro body, eu achei que ele tava mais assim, verossímil, sabe? Com a realidade. Uhum. E aí prende mais a pessoa. Boa. Alguém vai falar mais alguma coisa?
conseguindo pegar a análise até aqui, solta aí no chat. Se não for abrir o microfone. Aí a gente continua aqui pro body. Tá de boa, mano. Tá massa. Beleza? Então bora começar a nossa bruxaria aqui no body. Vamos lá. O body, ele começa, eu achei um pouco bruto, porém um pouco interessante também, e vocês vão ver a crítica no final que eu coloco aqui no body, que é um body relativamente curto, pelo que eu consegui ler aqui, comparado com os outros que a gente viu, comparado com os best-sellers atuais do mercado e comparado com os best-sellers que eu escrevo também. É um body curto, que tem conclusões, assim, fortes dentro dele, só que ele começa confuso. Ele tenta gerar uma imagem, olha só. A lead termina com, bem, ouça, eu já estive lá. E do nada ele fala, estou sentado em casa sozinho na mesma cadeira. Estou sentado agora, frustrado e confuso. Eu achei que essa transição da lead pro body ficou ruim, mas vamos lá. Aqui ele abre o body com espelhamento emocional, que geralmente é o que esse cara sente, que ele tá sozinho. Ele tenta, sabe, aquela música que o cara, aquela música não, enfim, aquela cena que o cara tá na mesa do bar chorando sozinho, porque ele não tem ninguém. Acho que ele quis tentar passar essa visão aqui nessa primeira frase, tentando gerar uma cena íntima e vulnerável para poder gerar identificação. Isso meio que planta inconscientemente, né, igual eu botei aqui, o terreno para a razão pela qual o mecanismo foi buscado. Ou seja, o cara estava se sentindo sozinho. Só que isso aqui é muito subjetivo. Eu tive que pensar muito na hora que eu fui analisar essa frase, no que ela quis dizer. Isso eu tive que pensar muito. Eu sou um cara que pensa bastante, vocês também que estão aqui pensam bastante, afinal a gente está lendo o roteiro. Mas imagina isso para o cara que está assistindo o roteiro. Ele não vai pensar nisso, ele não vai ter nem tempo de processar essa informação. Então eu achei subjetivo demais isso daqui, mas vamos lá. E como eu tentei de tudo, aprendi uma coisa. Se você dá em cima de uma mulher, primeiro, 90% das vezes ela pensa que você está desesperado e o rejeita. Se ela bater em você primeiro, 90% das vezes você pode agir com calma, deitar-se e deixá-la correr atrás das suas calças. Aqui, ele está colocando uma fórmula não binária. Se você faz isso, dá nisso. Se você faz outro, dá outro resultado. Então aqui, ele já está colocando, aos poucos, uma conclusão inevitável do seguinte. Cara, é muito mais fácil você atrair uma mulher para você com um imã do que se você tentar correr atrás de uma mulher. Porque se você correr atrás de uma mulher, você vai tomar um fora. E como esse tipo de público já tomou fora antes, ele gera identificação. Se gera identificação, ele continua. Porque ele pensa, esse cara tá falando comigo, esse cara sabe do que eu tô passando. Então já tem uma narrativa aqui bem construída nessa frase e que gera uma conclusão inevitável. Até agora ninguém descobriu como deixar a alma da garota ligada. Ela tem que dar o primeiro passo, mas foi exatamente isso que esses psicólogos renegados descobriram. Então aqui ele meio que tentou gerar uma história, um picture, né, aqui para poder abrir a parada. Não gostei porque ficou confuso. Ele só falou o nome dele até agora, tá aqui no começo, ó. Ele só falou o nome dele agora, que ele é o Tim, que é o imã mágico dele. Ele não disse como esse imã mágico funciona, é a crítica principal que a gente tem para lead, por assim dizer. E ele, tipo, só diz o nome dele, não diz mais nada, ele só fala que ele estava sozinho em casa, não tem aqui um ponto de como que ele resolveu, ou como ele achou o mecanismo, ou como esse mecanismo chegou até ele, que alguns modelos de copy, geralmente o cara descobre o mecanismo, ou então esse cara acidentalmente esbarra com uma pessoa que conhece o mecanismo, ou então o mecanismo vai até esse cara de alguma forma inesperada. Tem diversas maneiras de você dizer como aquele mecanismo chegou naquela figura de autoridade do VSL. Não tem nenhuma delas aqui. Esse é o ponto mais falho do body, por assim dizer. Ele fala que ele tentou de tudo, e esse tentou de tudo é uma ligação com a frase daqui de cima e gera uma conclusão inevitável, que foi o que a gente falou antes. É que ele fala que os psicólogos renegados, que é uma ligação aqui com a parte de cima da legenda dos psicólogos, descobriram como que faz uma garota ficar obcecada nele usando o imã. É que ele começa a instalar a novidade. Em vez disso, o gatilho, que no caso seria o imã, é praticamente um guia do usuário para a mente feminina. Você não só pode fazer com que ela deseje você e fique pronto para o quarto apenas dizendo algumas palavras inocentes, mas também pode plantar a semente de sentimentos de amor e poder ser gigantes e poderosos. Ou seja, é que ele está começando a usar os psicólogos como pontos de validação e reforçando ainda mais o mecanismo. Aqui eu até botei, o mecanismo explicado como um manual de uso da mente feminina que combina desejo sexual e vínculo emocional. Isso aqui mistura benefício imediato e benefício de longo prazo. Por que eu acredito que ele botou isso aqui? Porque o público aqui nem sempre ele vai ser a galera meio louca que quer sair por aí pegando todo mundo. Talvez aqui o público também seja aquele tipo de cara mais velho que quer procurar só uma garota mais nova para poder ficar com ele. Então ele tá atacando para os dois lados aqui. E por incrível que pareça, essa parte de atacar para os dois lados aqui foi bem construída. Aqui ele bota o nome do produto, mas aqui é um erro de transcrição, né? Mas vamos lá. Devotion Stand Pussycat foi iniciado para desenvolver táticas de leitura de mente indetectável e é baseado em perfil psicológico e o método de persuasão usado secretamente pela CIA logo após a sua criação. Um pequeno grupo de psicólogos decidiu desenvolver ainda mais o projeto
ocultando o leitor de mente com perguntas inocentes do dia a dia. Ou seja, qual que é a construção que ele está fazendo aqui nessa frase? Ele está dizendo que esse imã, que é o picture principal aqui, né, o mecanismo principal, ele foi desenvolvido pela CIA e que foi aprimorado por psicólogos que queriam ocultar a parte de ler mente. Ou seja, você vai ler a mente da mulher com perguntas inocentes do dia a dia e você vai saber como que ela vai ficar viciada em você. Você vai fazer ela ficar viciada em você através dessas perguntas, que é um método psicológico. O que eu achei aqui? Se a gente quebrar isso aqui em frases isoladas, eu vou fazer isso aqui agora, vocês vão ver que isolado, nenhuma dessas frases aqui faz sentido. Ó. Porque falta uma ponte entre cada uma dessas frases. Vocês vão perceber isso quando eu falar do Product Build, que praticamente não existe aqui. Então, olha só. Deixa eu jogar aqui. Aqui em cima, ele tentou fazer um picture do cenário negativo, ou cenário inicial, por assim dizer. Que é o quê? O que seria esse cenário negativo ou cenário inicial? É o cenário que o cara está com dor. É o cenário onde o potencial cliente está agora, antes dele se tornar o potencial cliente transformado. Então ele está aqui dizendo como que começou o começo da jornada dele. Só que isso aqui não se desenvolve. Aí logo em seguida, ele faz um ponto lógico. Esse ponto lógico não está ligado com a frase de cima. Falta uma ponte. Depois que ele desenvolve esse ponto lógico, ele fala dos psicólogos, que é basicamente o teasing de descoberta. Aí depois ele bota que é uma descoberta acidental. Vou até botar aqui acidental logo. Isso aqui é mais louco, parece que ele regride, ele volta no tempo aí pra contar a história dele, né? Aham. E ó, o picture não faz sentido com o ponto lógico, não tem ligação direta com o ponto lógico. O ponto lógico não tem ligação direta com o teasing de descoberta. E aqui sim eu posso dizer que o teasing de descoberta ele tem ligação, no caso aqui, esse bloco de benefício, né? Os benefícios, eles têm ligação com a tese de descoberta aqui acidental. Só que nenhuma dessas coisas aqui faz sentido porque elas não têm pontes entre si. Então fica jogado. Vocês sentiram? Tiveram essa mesma impressão também? Não, total, cara. Parece que aquela conversa com gente bipolar. Cara, mas a gente tá. O ano passado eu tava com uma conversa com o Catanhede sobre isso, né? Ele tinha lá o Sucesso Deixa Pista, que tinha muitas ofertas americanas. E eu comentei com ele, eu falei, cara, é engraçado que os caras, nessas ofertas aqui, os caras quebram muito, fica muito seca. E ele falou, cara, por incrível que pareça, lá funciona. Cara, isso é uma doideira. É muito louco isso. Vamos lá. E essa parte aqui de baixo, que é a explicação de como o benefício é possível. Porque pensa só, tem um teaser de descoberta. O teaser de descoberta tem um benefício e o certo seria ele explicar como esse benefício é possível nesse bloco aqui de baixo, de como o mecanismo funciona. Só que a explicação, ela não está linkada com o benefício. E o benefício, ele está linkado com isso aqui, só que isso aqui não está linkado com ponto lógico, que não está linkado com picture. Então fica confuso pra cacete. Mas está bem executado em termos de escrita. Em termos de estrutura, não tanto, mas vamos lá. Foi um membro renegado dessa equipe que descobriu que a técnica também poderia ser usada para viciar mulheres em você. Ou seja, de novo, aqui, seguindo o princípio 5 do V7, se não me engano, se é o 5 ou se é o 6 agora, eu não me lembro ao certo de cabeça, que é o princípio da descoberta do mecanismo. Quanto mais acidental ou inesperado for a descoberta do mecanismo, mais aquilo fica forte na cabeça da pessoa. Então aqui ele está dizendo que esse método, né, o imã, ele foi desenvolvido pela CIA, o método de persuasão secretamente desenvolvido pela CIA. Os psicólogos resolveram aprimorar isso para poder ler a mente dessas pessoas da CIA, ou melhor, para as pessoas da CIA usarem isso para poder ler mente. E aí esse cara, ele descobriu que isso aqui poderia ser usado para poder seduzir mulheres. E ele foi expulso. Então ele foi um membro renegado dessa equipe. Vamos lá. Embora o imã tenha sido criado por um think tank formado por psicólogos e cientistas renomados, o homem que ajudou a tornar essa informação pública é Ben Kennedy. Ben era virgem até os 20 anos, mas também era um prodígio da ciência e publicaria artigos científicos em física atômica e quântica aos 21 anos. Ou seja, aqui ele está fazendo a construção do herói. Ele é fraco socialmente, mas forte intelectualmente, é uma narrativa de superação, por assim dizer. Isso reforça que o mecanismo aqui, seguindo o princípio 5 ou 6 do V7, ele veio de uma fonte inesperada. Então aqui, já dá para ver, ó, cadê? Tá aqui embaixo. Ó, a fonte inesperada
ela tá bem condensada aqui, isso é muito interessante. Pelo menos essa parte foi bem feita. O talento científico de Ben o levou a um think tank classificado em tempos de guerra, onde foi convidado a co-desenvolver nesse caso aqui é o imã, né? Quando Ben viu o poder do imã e percebeu seu potencial para ajudar alguns de seus amigos mais próximos, ele teve que compartilhar. Isso aqui justifica o vazamento dele como um herói, não como um mercenário. Ou seja, ele viu os amigos dele sofrendo com problema com mulheres, ele resolveu passar isso para o mundo. Pouco tempo depois, a informação vazou e Ben foi demitido da equipe. Como resultado, Ben foi inicialmente atacado por seus colegas, mas acabou ganhando tanto apoio leal do homem como quem compartilhou com outros especialistas começaram a notar. Ou seja, ele desenvolveu isso na CIA. Estou juntando aqui os pontos lógicos da narrativa, né? Desenvolveu isso na CIA, descobriu que poderia usar isso para poder ler a mente de mulher para poder ficar com ela. E então ele compartilha isso com um amigo, descobrem, ele é expulso e depois outras pessoas começam a apoiar ele, outros homens começam a apoiar ele, ele se posiciona como herói. Ele é o mártir aqui. Isso aqui é como se fosse na jornada do herói. A gente consegue traçar vários paralelos com outras histórias aqui. Isso aqui está sendo a crucificação de Cristo, por assim dizer. Ele está sendo crucificado por fazer isso. Ele é o mártir. Nesse momento, uma pequena rede editorial está tentando negociar os direitos do trabalho de Ben, tornando ainda mais urgente obtê-lo agora, antes que essa técnica seja selada, escondida e armazenada e disponibilizada apenas para o escalão superior de políticos e funcionários do governo. Isso aqui está mal posicionado. Tudo bem que ele está falando da CIA, que foi descoberto na CIA, o cara vazou, ele está sendo punido por isso. Essa seria a parte lógica da história. Mas como ele vazou essa informação, por que diabos ela vai ficar oculta? Desse jeito, já que ele já vazou isso. Não tem uma construção totalmente lógica para essa frase aqui. Mas vamos lá. E aqui já parece que ele vai vender alguma coisa. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Ele tentou usar a urgência com conspiração aqui para poder reforçar a escassez. Só que isso aqui ficaria mais forte se ele falasse que, como ele mexeu com a CIA, ele vazou informações da CIA, ele estava sendo caçado por isso. Usaria o argumento mais real. Imagina só, você está mexendo com o órgão de investigação mais poderoso do mundo. Então, seria mais fácil você usar isso do que você dizer qualquer outra coisa do gênero. Vamos lá. Por causa disso, amigos de Ben, amigos próximos de Ben, pesquisadores associados, até mesmo um punhado de celebridades anônimas, estão lutando pelos poucos acessos restantes a esse site. Eu não entendi essa parte como ela se liga com a de cima, mas tudo bem. Mas não importa quantos membros da elite social mundial comecem a usar o método de Ben, as mulheres nunca conseguem capturá-las em ação. Ou seja, não importa quantas pessoas estejam usando esse sistema que o Ben desenvolveu, que é o imã, as mulheres nunca vão perceber isso. E aqui está o porquê. Aqui ele finalmente aparece com um reason why que responde imediatamente à questão que foi levantada na frase anterior. Pense em qualquer garota que você goste. Ou se você não conseguir pensar em uma, imagine uma foto de uma garota cujo rosto e corpos perfeitos você gostaria de estar agora. Você aprenderá 3 perguntas simples que você pode usar em uma conversa fácil do dia a dia com ela. As perguntas são totalmente inocentes por si mesmas, mas quando usadas na ordem certa e no momento certo, elas vão forçá-las a revelar as informações exatas do que você precisa fazer para persegui-la, para fazer ela perseguir você por sexo. Então, que ele apresenta o mecanismo em 3 passos. É simples, prático, inofensivo na superfície, aumenta a curiosidade de que perguntas são essas, que passo a passo é esse. Deixa eu ver o que o Gustavo falou aqui. Você até me assusta, porque se os planos que o Correio oferta ver essa confusão, eu vou tentar achar de apoio. É triste, mas enfim. E porque você está praticamente lendo a mente dela, você não apenas sempre dirá a coisa certa para excitá-la, mas também saberá o que nunca dizer para não desligá-la. Então, simplesmente espere os próximos minutos. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte: isso aqui é um benefício que remove um problema. Como assim? Geralmente esses caras não sabem o que dizer. Então ele fala que quando você usa esse imã, que é feito para essas 3 perguntas, você vai estar lendo a mente dela, e por consequência inevitável disso, você sempre saberá o que dizer para deixá-la excitá-la. E você também vai saber o que não dizer para você não ser rejeitado. Então essa frase aqui, em termos de benefício, esse body está muito forte, mas em termos de construção, isso aqui está uma merda. Mas está bem executado. Pois vamos lá. Espere que ela surja. Espere que ela surgirá ir a algum lugar mais isolado ou privado. Ela pode dizer algo como: vamos dar um passeio, ou deixe-me mostrar meu apartamento, ou vamos dar um passeio lá fora. Isso aqui cria visualidade, né? O cara vai visualizando essas cenas, isso aqui está bem forte. Ela fará seu movimento, posicionará seus lábios próximos aos seus enquanto fala, ou se ela estiver com muito tesão, ela poderá começar a esfregar sua coxa, ou seja, vai gerando visualização do resultado aqui que esse imã gera. De qualquer maneira, porque ela perde o controle, será ela quem dará o primeiro passo todas as vezes. Isso aqui, essa frase aqui, confirma o ponto lógico que ele fez aqui em cima. Ó, 90% das vezes, quando você dá em cima de uma mulher, ela vai rejeitar você porque ela vai achar você desesperada.
Agora, se ela dá em cima de você primeiro, 90% das vezes é você que assume o controle. Ou seja, ele abriu essa conclusão inevitável aqui embaixo, na verdade aqui em cima, e aqui embaixo ele concorda com ela novamente. Isso dá mais força ao ponto lógico que ele abriu, só que isso aqui eu acho que ele chegou muito tarde, mas vamos lá. Ele vai explicar como isso é possível, né, usando metáfora. É a mesma psicologia que faz uma pessoa perder o controle e pegar o cigarro quando tenta parar ou ultrapassar na dieta comendo junk food sem nem perceber. Isso aqui é uma analogia comportamental que normaliza a perda de controle. Ou seja, cara, isso aqui é tão forte que é a mesma psicologia que faz uma pessoa que está em dieta correr para poder comprar um X-tudo no iFood. Ou seja, cara, isso aqui está muito forte. Ainda mais com o lance com a visualização que ele botou aqui em cima. Isso aqui está bem construído nessa parte aqui, essas frases aqui. Porque ela remove um problema que esse cara tem, traz poder imediato a ele, o cara consegue se imaginar ali empoderado do imã e continua descendo o pau aqui, mas vamos lá. E isso que ela experimentará, é isso que ela experimentará quando você levar isso para casa. Se levar isso para casa aqui, parece que ele já está vendendo alguma coisa. Essa é a beleza disso. Você não apenas descobriu todos os seus gatilhos sexuais secretos, mas também é inevitável. Então você nunca será rejeitado a usá-lo. Esse nunca será rejeitado a usá-lo é a ligação com a frase daqui de cima. Cadê? Você vai saber a coisa certa e você também saberá o que não dizer para você não ser rejeitado. Então isso é inevitável. Ele cria a visualização que essa frase aqui em cima causa, ou seja, ele levando a garota para casa, a garota chamando ele para sair. Ele fala aqui, vai ser impossível dela resistir a esses impulsos. E ele dá aqui o exemplo do cigarro e no final ele reforça ainda mais essa parada. Mais uma conclusão inevitável construída aqui em 4 parágrafos. Isso aqui está bem forte, mas vamos lá. E que segurança contra a rejeição, por assim dizer. Na verdade, a principal razão pela qual é chamada, na casa aqui, de imã instantâneo, é porque ela libera todo o lado secreto dela em apenas alguns segundos. O lado sexualmente agressivo que ninguém mais vê. No passado, se você quisesse aprender essa ciência secreta do bem sobre esse imã, você teria que voar para o Texas para participar de um dos treinamentos de mestres de porta fechada de bem. Essas coisas não são baratas, custam até $12 mil para um fim de semana de 3 dias. Aqui ele já começa a ancorar o valor a respeito do mecanismo. Eu acho que essa parte aqui não faz sentido nenhum. E aqui embaixo já começa a criticar isso, mas vamos continuar a leitura, vocês vão entender porque eu critico isso depois. Nos últimos 5 anos, mais de 700 homens participaram dessas formações. E os resultados foram surpreendentes. Aqui ele coloca uma prova quantitativa, número grande para poder dar peso à autoridade do cara. Só que isso aqui soa genérico porque não tem nenhuma micro-história, mas é bom para poder gerar credibilidade. Só que ficaria muito mais forte se ele colocasse essas micro-histórias. 91% dos homens relataram ser capazes de dormir com pelo menos 3 mulheres novas todos os meses. E 68% dos homens relataram ter feito seu primeiro homenagem a 3 imediatamente após o término. Então, olha que ele pega esse 91%, entrelaça com 68% e reforça com uma promessa extrema. Homenagem a 3. Treinando, eles podem usar o imã para poder fazer sexo casual com uma nova mulher todas as noites, para finalmente ficar com a mulher que eles desejaram namorar há anos, ou até mesmo para encontrar a garota perfeita para um relacionamento ou casamento. Então, ele expande o leque de opções do que esse imã é capaz de fazer. Então, o imã, ele não só atrai a garota que você quiser, como se você quiser ficar com qualquer mulher todas as noites, você pode. Se você quiser encontrar uma garota por relacionamento de longo prazo, você pode. E se você quiser sair por aí comendo todo mundo, você também pode. Então, ele expande o leque de possibilidades aqui. O problema é que Ben dedicou tanto tempo à pesquisa que recentemente tomou a decisão de se aposentar dos seus programas de treinamento para escrever a sua autobiografia. Aqui ele faz a justificativa, né? Na verdade, hoje eu tô gago, puta merda. Para poder criar escassez reais aqui a respeito do Ben. Será que consigo arrumar uma emissão? Consegue, talvez, né? Vamos lá. Aqui está o resultado final. Você não pode contratar Ben agora. Mark Zuckerberg não pode contratar o Ben agora. Aqui ele está ampliando, né? Tipo, você não consegue. Tá, mas eu não consigo? Por quê? Só que ele não responde isso, ele amplia. O Mark Zuckerberg não pode contratar o serviço desse cara agora. Exato, falta depoimento, que é o que eu falei ali em cima antes. Se ele colocasse micro histórias aqui, né? São os depoimentos, ficaria muito mais forte. Essa parte aqui tá toda errada. Eu vou explicar depois o porquê. Cadê? Mark Zuckerberg. A gente estava onde? Mark Zuckerberg. Mas como ele está reunindo uma coleção de histórias de sucesso, ele me pediu para poder montar um pequeno grupo de teste único para o sistema do imã, que é o Pussycat aqui, que é o Instant Pussycat, que o nome inglês é quase um palavrão, mas enfim, vamos lá. Ele criou um site privado onde você fará o download do sistema e poderá começar a aprender em minutos no conforto e privacidade da sua casa. Aqui ele está apresentando o formato de entrega. Basta assistir ao vídeo do treinamento e você não terá exercícios confusos. Nada para praticar. O sistema instantâneo do gatinho, né, que é o imã, o gatilho,
estará programado em seu cérebro e você estará pronto para usá-lo na primeira mulher que vir para desencadear a atração e o desejo incontroláveis. Ou seja, é fácil de usar, famoso imã de xereca. Vai estar fácil de usar e é só assistir e está pronto. Não importa a sua aparência, quantos anos você tem, ou que você já tenha tentado antes, que ele remova o padrão exatamente como ele fez no lead. Experimente fazer isso com qualquer garota que você goste agora e veja como isso é poderoso para você. Você pode usá-lo em uma mulher que você conhece da classe trabalhadora, ou acho que ele quis dizer, né, com uma mulher do trabalho, ou no caixa da sua cafeteria favorita, porque ela dará o primeiro passo. Você nunca terá que colocar sua reputação em risco, o que torna perfeito com garotas com namorados. Ele está dizendo aqui que até a mulher casada vai dar em cima do cara. Experimente com seu ex ou com seu amante anterior. Quando você puder citar qualquer mulher, você ficará chocado ao perceber o quão rápido pode reacender a paixão em seu relacionamento. Você fará com que ela te queira por controle remoto, ou seja, a mulher vai desejar o tempo todo. Essa metáfora aqui nos Estados Unidos combina bem, traduzindo para o português brasileiro fica confuso. Você funciona como um louco no Instagram, aplicativos de namoro e relacionamentos de longa distância, porque o gatilho é baseado na psicologia feminina comprovada no mundo real. Aqui eu sinto que faltou um pouco mais de prova, apesar da prova em si, da tese de descoberta ali, né, ser o psicólogo que estava desenvolvendo isso, que ele foi expulso, que ele é renegado. Falta um pouco de prova nessa parte aqui, ou se ele colocasse o elemento mais de credibilidade na história, ele ficaria mais forte, não precisaria provar aqui embaixo. As mensagens obrigarão a embarcar no próximo voo para vê-lo pessoalmente. Aí aqui eu até coloquei um comentário aqui do seguinte, aqui embaixo eu meio que trago essa inevitabilidade aqui de como que esse copo deveria ser construído, mas vamos lá, abordar aqui em cima primeiro. Ó, aqui eu fiquei um pouco confuso. Isso é um product build? É o que essa parte? Eu não entendi mais nada nessa parte. Porém, o roteiro aqui está mantendo meu engajamento. Ele é fluido de ler, tem vários benefícios, é forte. E o que eu sinto que poderia ser trabalhado aqui melhor, apesar de já ter esse elemento de origem casual e inesperada do mecanismo, é o seguinte. Ele fala que é por causa de um cientista que desenvolveu isso. Mas ele não diz por que diabos o cientista estava desenvolvendo isso. Ele fala da CIA. Seria legal fazer uma pequena construção dizendo por que a CIA estava desenvolvendo esse programa de controle mental. E aí fazer essa construção para a descoberta acidental do mecanismo e como se transformou o cientista virgem num pegador de mulheres. Daí a gente poderia expandir mais o efeito acidental da descoberta, ou seja, a causa inesperada do mecanismo, até chegar ao ponto do Tim, que é o expert do VSL, e encontrar o Ben, que é o cientista que desenvolveu esse mecanismo de maneira inesperada, e após virar o braço direito de Ben, o Tim cria esse vídeo para poder recrutar novos caras para poder participar dessa sessão nova do treinamento do Ben. Isso deixaria tudo o roteiro mais crível. O que vocês acharam dessa parte aqui? Você acha que esse comentário faz sentido para a construção do VSL? Porque eu sinto que sem isso, esse VSL fica fraco. Eu acho também que essa parte que ele jogou a CIA muito do nada nessa VSL, cara. Não tem. Cara, pra mim é uma VSL de curiosidade total, praticamente ali, do começo ao fim. Eu acho que essa questão da CIA, embora ela entrou meio que. Parece que foi jogada aí no meio, ela ainda trouxe um peso de autoridade pro mecanismo. O que ele poderia ter feito, a meu ver, aí, é já ter explorado essa questão da CIA fazendo uma espécie de teasing, que aí ele teria aquela parte onde você falou que faltou especificidade, né, de como esse imã funciona, e ali ele poderia ter mesclado o imã, a CIA, e feito uma espécie de teasing ali, para dar uma pista de como ele funciona, né. Eu senti isso, cara, eu senti que era uma oferta de curiosidade, com vários blocos desconexos, e em alguns momentos alguns blocos que trazem autoridade. E eu não sei, a minha pergunta pra você é, cara, essa oferta é do quê? 2019, 2018? Talvez. Eu falo porque eu já vi muita oferta assim, cara, desse tempo aí. Hoje, a gente tá analisando ofertas muito mais bem estruturadas, cara. Mas antigamente você via muita coisa assim, tipo. Na verdade, essa aí até me assustou, assim, que eu falei, caralho, mano, tipo, onde ele tá? De repente parece que ele começa a falar outro assunto, tá ligado? E aí no final ele vai tentando se encaixar. Então você fica curioso pra saber onde esse negócio vai dar, e aí de repente ele solta algumas coisas que te faz querer acreditar no que ele tá dizendo, sabe? Tipo, pensando Sim. pela ótica do público, né? Mas mesmo assim, pelo menos poderia ter uma transição melhor entre as frases para não ficar tão louco assim. Total. Cara, da lead pra possível background story, não sei, nem sei, não dá nem pra nomear os blocos dele. Foi o que a gente comentou naquela nossa call de network, né, que a gente abriu aqui sem analisar o PSL. Falta esse lance da transição, assim, como é que o cara faz a transição entre as frases, como é que ele deixa a frase com fluidez, etc.
Não, cara, quem tá aqui ainda e não leu o V7 precisa, porque assim, é um livro, mano, assim, que eu tô lendo ele e ele vai reforçando. Eu sempre falo, cara, você não precisa ficar lendo mil coisas novas sempre. Só precisa reforçar coisas que você já aprendeu. E tem gente que provavelmente não aprendeu. Quem perdeu, por exemplo, a explicação de fluidez que o Nathaniel deu pro Kovolan aqui, eu quase tive um orgasmo quando eu comecei a ouvir, que eu falei, caralho, até que enfim alguém tá falando disso de novo. Nunca fazia anos que eu não ouvia alguém explicando a porra da fluidez. E eu explicava isso pros meus júniores aqui, mas não dessa forma, da forma que você explicou, foi muito bom. Mas é isso, cara, tipo assim, muito do que tá aí, essas pessoas, por exemplo, que nem eu citei aí, né, a curiosidade direcionada. Cara, tudo isso são coisas que você vai reforçando se vocês forem lendo o que o Nathaniel desenvolveu no V7, e isso vai ajudando muito na análise, porque fazer essa análise que ele tá fazendo aqui não é fácil, cara. Não é fácil, é muita prática, é anos de leitura, de copy, de análise. Tudo na base da doideira. Mas é isso, pra mim ficou uma copy de curiosidade total, com alguns elementos de autoridade meio que jogados, e faltou, sabe? Faltou fazer essa construção lógica, amarrar esses pontos bonitinhos, fazer essas transições mais com uma fluidez mais leve. O que eu senti também é que ele é uma copy light, em alguns momentos ele tenta jogar umas palavras mais pesadas, assim, né? Que depende muito da tradução também. Uhum. E aí eu fiquei me perguntando, será que é um expert, um expert real que estava gravando isso? Não sei. Cara, eu acho que é um ator. Então, porque eu falei, caralho, ele tá sendo muito light em alguns momentos, porque, pô, ele tá falando com homem, mano. Porra, dá pra ele ser um pouquinho mais agressivo aí, tipo, usado palavras um pouco mais botasse mais emoção, né? Falando do homem em si, pra não ser muito Uhum. chulo aqui, escroto. Cara, se eu fosse escrever esse copy aqui, eu ia ser muito mais agressivo, eu ia meter muito mais louco. Ah, mas aí ele tá falando do Gold, né? Esse cara ia sair daí, ou ele compra, ou pelo menos ele é pro banheiro bater um. Vamos lá, então, bora continuar aqui. Você pode usá-lo para se destacar de todos os outros caras em um bar ou boate, porque você terá uma vantagem justa e acabará conseguindo a garota que todo mundo deseja. É que ele posiciona como um hack social em um ambiente competitivo, né? Cara, você vai estar competindo, igual ele é Berlino diz, né? Você vai acessar mulheres que só os rockstars e pessoas famosas usam, celebridades, né? Conseguem ter. Então aqui, ele tá meio que comprovando o benefício principal que ele botou lá na lead. Tá bem forte essa parte. E reforça esse lance de competitividade, né? Funciona em qualquer lugar. Seus amigos ficarão com ciúmes, é que ele está usando a inveja, por assim dizer. Mas ainda assim respeitarão você. De novo, mexendo aqui com o sentimento de tribo, coisa muito comum na mente masculina, por assim dizer. Sem mais rejeição e sentado em casa às 10 horas sozinho. Aqui ele está tentando, nessa frase aqui, mais em específico, esse sem rejeição, sentado em casa 10 horas sozinho, ele está tentando linkar com o começo aqui do roteiro, dizendo que ele está sozinho. Estou sentado em casa sozinho na mesma cadeira, estou sentado agora frustrado e confuso, só que essa merda não tem ligação nenhuma com o resto do roteiro. Totalmente isolado. A única vez que faz ligação é que esse ponto que a gente abordou aqui embaixo. Ó. Cadê? Toma aqui, ó. Pronto. A imagem de transformação da solidão para abundância. Hoje eu tô gago, rapaziada, foi mal. Mas vamos lá. Aqui está o que mais você pode esperar ao levar o imã de Xuxota para casa com você. Aí eu meio que até coloquei aqui, ó. Eu vou considerar a parte de cima como um pré-product build, mas ainda assim confuso. E ele meio que faz uma transição aqui para o depoimento, né? Ou até falo de novo, essa transição para um depoimento ficou aleatório, ficou muito bruta, ficou confusa, quando na verdade eu achei que ele iria continuar falando mais sobre os entregáveis da solução dele. O que ele fala, né? O que você pode esperar quando você vai levar isso aqui para casa? Só que ele não continua, ele vai direto para o depoimento. Eu achei que ele ia continuar falando mais. O copy é bom, só que tem uns erros de estrutura aqui que poderiam fazer ele vender mais com muito mais força, o que eu botei aqui. Se ele invertisse alguns blocos, posicionasse os blocos de alguma maneira diferente aqui, isso poderia vender mais. E o Pedro fez uma pergunta aqui. Você manteria o mecanismo com esse mesmo nome ou faria algo diferente? Cara, o nome é forte, eu manteria o mesmo nome. Todo homem quer, inclusive, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui um outro docs. Deixa eu achar aqui. Só que eu adaptei para. Cadê?
Ó, eu fiz uma versão diferente. Estão vendo aí minha tela? Eu fiz uma versãozinha diferente desse lead. Que eu gostei dela. Eu falei. Eu gostei da lead. Apesar dela estar mal estruturada, eu pensei, por que não fazer uma versão diferente dessa, né? Oi, meu nome é Josh, esse é meu imã de buceta. Nos próximos 3 minutos eu vou te ensinar como usar esse mesmo imã para conseguir transar com mulheres diferentes todas as noites. Funciona assim, basta apontar esse imã mágico para qualquer garota e em menos de 60 segundos você verá ela cheia de tesão, tirando a calcinha só para te dar. Mas antes, deixa eu te alertar sobre uma coisa realmente importante, que você vai ver que nessa apresentação realmente funciona. Se você usar esse imã para transar com mulheres casadas, o problema é todo seu. Eu não me responsabilizo com o que você vai fazer após ver esse conteúdo polêmico. Na verdade, eu até diria para você assistir esse vídeo como se sua vida sexual dependesse disso. Porque um grupo mal intencionado de feministas está fazendo de tudo para poder tirá-las do ar. Essas feministas afirmam que estamos tirando vantagem de mulheres inocentes através da manipulação social. Elas também dizem que essas técnicas contornam o processo de rejeição de uma mulher. E que ao passar por essa barreira, você pode implantar o que quiser na cabeça de uma garota, mesmo que ela esteja casada ou namorando com outro cara. Portanto, se você está pensando em voltar mais tarde, esse vídeo provavelmente terá desaparecido e você nunca mais ouvirá falar disso. Por essa razão, assim que você aprender a usar esse imã de buceta, conseguir sexo com qualquer mulher será tão simples quanto acordar e abrir os olhos. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre isso agora. Eu não estou falando de sair por aí e pegar qualquer baranga mais ou menos por aí, não. Nem mesmo de trazer com aquele tipo de mulher fácil que abre as pernas para qualquer cara. Eu estou falando de conseguir levar para sua cama aquele tipo de garota que todo cara deseja. Aquelas gostosas do Instagram que geralmente só são reservadas para artistas ou famosos. Ou até mesmo aquela garotinha que paga de difícil com cara de santinha, assim, aquela mesma que você sempre quis foder, mas nunca soube como. Bom, depois dessa apresentação, você saberá exatamente como levá-la para a cama. Na verdade, você até pode apontar em cima para sua vizinha gostosa, ela não resistirá a você. Eu mesmo usei em cima com a garota dos meus sonhos que estava ignorando minhas mensagens. Ela passou o fim de semana comigo no meu apartamento, teve uma foto. Eu tô pegando a mesma lead do cara, os mesmos elementos, tudo igual, eu só tô reescrevendo do meu jeito. Com mais inevitabilidade, um pouco mais de força. Aqui vem uma foto, né, do cara com a mulher no apartamento, porque há 8 anos tem usado esse mesmo segredo para atrair grandes atrizes da mídia. Veja só, essas fotos falam por si. Já que o cara na lead principal está falando que ele vai pegar mulheres famosas, eu pensei, por que não botar um cara aqui pegando mulher famosa? Então aqui seria eu botar fotos. Mas não para aí, para por aí, porque também compartilhei esse segredo com meu melhor amigo, Carlos. Pois ele jurou para mim que a esposa dele odiava sexo. Então ele usou esse imã nela. E agora ela implora para que ele saia do trabalho mais cedo, só para eles passarem mais tempo transando como 2 animais do quarto. Também usei esse mesmo imã numa modelo do Instagram que me rejeitou. Ela disse pra mim que só namorava com caras famosos, então apontei o imã pra ela e fiz ela pagar um jantar caro no Paris 6 no São Paulo. E depois do nosso encontro, eu levei pra cama e no dia seguinte eu bloqueei de tudo, só pra essa vadia aprender a lição de como é se sentir rejeitada por alguém. Então, usando o elemento da vingança que na outra lead também tinha, só fui um pouco mais fundo nisso aqui. E aqui tá a melhor parte, não importa se você é um frango sem músculos ou um gordo ceboso ou um pobre fudido. Agora, acima numa mulher, você contornará o mecanismo de rejeição dela por você. E no lugar disso, começará a implantar na cabeça dela o sentimento de desejo por ti, fazendo com que apenas alguns segundos ela fique obcecada pela sua presença, mesmo que ela já tenha rejeitado você antes ou tenha dito que só quer ser sua amiga. Centenas de caras ao redor do Brasil já estão usando o imã de buceta em segredo. Veja só o que alguns deles têm a dizer sobre isso. Depoimento. Esses caras são a prova daquilo conteúdo que eu ensino aqui é real. Se você quer transformar a garota que você gosta em sua namorada, apenas quer se divertir com várias mulheres durante a noite, meu Deus, talvez você queira trazer suas namoradas de volta ou sair da friendzone. Essa apresentação mudará tudo para você hoje. Então deixa eu te contar como esse imã de buceta funciona e como você pode ter o seu. Fim da lead. Cara, você acha que faria sentido, por exemplo, posicionar somente pro cara que só quer pegar mulher sem esse negócio de, eu quero atrair mês de volta, eu quero, sei lá, arrumar uma mulher pra namorar. Porque nessa agressividade que tu tá indo aí, eu acho que seria muito vantajoso, sabe? Tipo, posicionar pro cara que só quer realmente, mano, zoar. Porque aí eu usaria uma frase assim, meu, tipo, já faria meio que uma exclusão. Tá, e se você é do tipo de cara que tá pensando em usar isso pra conquistar uma namorada, já adianto, isso aqui não vai ser a melhor coisa que tu pode fazer, sei lá, porque tu vai pegar uma pessoa que vai virar meio que uma escrava sexual tua e você não vai querer namorar com ela, de tanto que você vai fazer ela de gato sapato, sabe, alguma coisa nesse sentido. É porque assim, eu resolvi reescrever essa lead seguindo a ideia original, mas provavelmente, se eu fosse escrever isso aqui sério mesmo, isso aqui eu escrevi de zoeira, só pra poder mostrar pra vocês. Se eu fosse fazer isso sério, eu provavelmente seguiria essa linha que você botou da exclusão. Mas aqui eu só fiz de zoeira para poder mostrar para vocês que às vezes não é o conteúdo do copy, é sobre como você fala. Não é sobre o que você fala, é sobre como você fala, no ritmo que você fala, na entonação que você fala.
Sim. Essa lead, se vocês analisarem, eu vou mandar o link dela para vocês também, ela tem tudo exatamente igual na mesma lead que vocês leram desse copy que a gente está analisando hoje. Só que ela está escrita de um Sim. jeito diferente. Sim, total. E é por isso que ela está mais forte. O que vocês acharam dessa lead aqui que eu fiz? Pode tacar pau na máquina aí, pode tecer críticas que eu não ligo. Ah, eu curto essa linguagem visceral, assim, cara. Eu fico me perguntando se pra mulheres você veria isso. É o quê? Eu fico me perguntando se pra mulher escreveria isso. Tipo, olha, você é minha cópia, preciso escrever uma cópia de sexualidade aqui pra homens. Eu quero ver, eu quero imaginar até onde ela iria. Qual seria o nome que ela daria. Eu acho que talvez uma mulher seria muito mais hardcore escrevendo isso daqui do que um homem. Sério, mano. Uhum. Eu acho que se ela fosse um sapatão, ela estaria. Qual é? Fora isso, não. Eu acho que a mulher não teria essa agressividade, cara. Eu acho que ela teria palavras mais fortes. Eu parto do pressuposto que mulheres gostam muito mais de sexo do que homem, é por isso que elas compram 50 tons de cinza. É por isso que elas gostam de 365, um filme que o cara do nada sequestra uma mulher para poder molestar ela 365 dias do ano. Por isso que eu acho que, igual colocaram ali, né, a mulher gosta de histórias. Eu acho que não é só questão das histórias, eu acho que é uma questão de, tipo assim, elas gostam desse conteúdo mais sexualizado, acho que por isso que elas seriam mais agressivas nesse aspecto. Eu acho que elas seriam mais emocional, não diria agressivo. Eu acho que elas criariam muito mais imagens, mas com menos agressividade. Os Dark Romance bomba na Amazon, viu? Não, cara, ó, Mano, eu já fui um assíduo estudante da arte da sexualidade. Sério, eu preciso compartilhar umas coisas em grupo menor. Mano, eu já fiz uns experimentos, aliás. Principalmente com mulheres 40 a mais. Verdade, mano. Eu preciso compartilhar. A minha esposa fala que eu sou muito maluco, mano. Porque eu fiz esse experimento e eu falei pra ela, olha, eu vou te mostrar como a coisa funciona. A minha esposa ela cascou o cano. Mas enfim. O ponto é que, cara, eu acho que nesse ponto as mulheres seriam muito mais emocionais. Lembrando que tá gravando. Puta que pariu, olha a merda que eu falei. Não dá nada, a pessoa mais importante já sabe o que aconteceu. E foi só mensagens. Se folgou. Se perdeu no personagem. Puta que pariu. Tá, vamos lá. Essa pegada falando que eu queria comer na mão. Deixa eu escolher pra... Cara, essa pegada é boa também, Jéssica. Caraca. Aqui foi pesado. Bora lá, Pior então, que deu boa, tá? Tava com uma lead bem bosta. Não bosta, mas tava com uma lead bem fofa. Aí eu peguei e falei, viu, e se a gente colocar uma lead assim, assim, assim? O Dondopé falou, será? Falei, vai, porque mulher gosta dessas coisas. Vou mandar... E deu boa. Eu vou mandar uns prints no grupo lá, depois vocês vão cascar o cano. Meu Deus. Print de uma conta fake do Badu e de uma conta fake no Tinder. Vocês vão rachar o cano, mano. É muito louco como mulher, quando ela se envolve, cara, ela se abre igual flor. O homem também, né? Mas a mulher... Mas enfim, continuando. Bora lá. Para Mike, em Dallas, Texas, quando eu descobri sobre o gatilho, estava prestes a desistir. Estou na casa dos 50 anos, ficando careca e simplesmente não me sinto mais atraente. Isso aqui, enfim, gerando identificação de novo. Achei que nada funcionaria para mim a menos que eu fosse 30 anos mais jovem e 25 quilos mais leve. Aqui ele tá pegando a dor e gradualizando. Eu acho isso aqui muito interessante também. Pela situação, sou novo em computadores. Aqui ele tá colocando a barreira tecnológica, né, para o cara que é mais velho que vai comprar o produto. Eu não tinha certeza se seria muito complicado acessar o material, muito difícil de colocar em prática. Só que ele está removendo uma objeção técnica, não sei mexer com tecnologia. Mas pensei, que diabos, esse programa faz pelo menos 10% do que diz que faz, vale a pena tentar. Ele está antecipando a resistência do cara e quebrando essa resistência também.
E quando eu decidi entrar, não tinha ideia de como a minha vida estava prestes a mudar. Em primeiro lugar, o acesso aos materiais foi simples e fácil. Além disso, é tão diferente, é tão revelador, que você não consegue parar de assistir, porque está tendo uma perspectiva totalmente nova e revigorante sobre o que as mulheres desejam. Então, ele valida a usabilidade e a novidade do conteúdo, reforçando que o conteúdo é diferente de tudo que o cara já viu. É o 7, é o 7. E, de repente, tudo fica mais fácil. Existem atalhos que você pode seguir, como tudo dividido entre as perguntas fáceis que você faz a garota que você gosta. Então, sim, é ótimo namorar várias mulheres ao mesmo tempo e também poder levar cada uma delas a uma viagem de fim de semana comigo, ou até mesmo voltar para casa depois do trabalho para relaxar na banheira comigo. Só que ele está criando novas imagens na cabeça do cara, colocando no contexto que o cara tem 50 anos e que ele faz tudo isso. Que ele é o sinistrão. Isso gera conexão com o público em si. Mas o que realmente me deixa feliz é que finalmente sinto que tenho a escolha e poder de conseguir as mulheres que quero, fazer com que elas realmente gostem de mim, em vez de apenas esperar por uma hipotética alma gêmea que talvez nunca apareça. Então, isso aqui ele reforça o unbelief nessa parte aqui. Eu achei muito interessante. Se você quer saber mais sobre meus resultados, pode me enviar uma mensagem. Ele bota e-mail, né? oscar.mike.tim@gmail.com. Aqui, isso é interessante nesse formato de resposta. Inclusive, eu já vi um cara no BR fazendo isso, que é o seguinte: ele vende Nutra no Brasil. Que aí nos depoimentos ele bota o número da pessoa, né, que tá durante o depoimento, que na verdade é um número de suporte, velho. Aí as pessoas vão mandar mensagem pra mulher que tá fazendo um depoimento ali perguntando se é real, cai num puta funil de WhatsApp. Isso é interessante de fazer. Mas eu vi isso poucas vezes acontecendo. Nesse cenário eu vi que isso aconteceu e deu bom. Uma puta estratégia de validação de depoimentos também. Vocês já viram alguém usando isso? Nops. É uma boa estratégia aí se vocês quiserem usar também. Mas vamos lá. Conheci o Luiz, o próximo cara que escreveu que quer permanecer anônimo, então respeito isso e removi suas informações. Ele diz: vi seu site e imediatamente pensei em meu melhor amigo Nate. Ele tem sido ótimo com as mulheres desde o ensino médio e fez muitas coisas da causa você fala. Mas, para ser sincero, hesitei em adquirir o produto por alguns motivos. Será que ele bota o avatar lá desesperado para ver que o sistema funciona para alguém que já tem algum sucesso? Primeiro, não era algo que eu precisava. Eu me dou bem e as garotas gostam de mim. Em segundo lugar, compartilhei meu computador com um colega de quarto e seria constrangedor se ela descobrisse que eu estou usando essas coisas, estudando essas coisas. E bota a objeção da descrição, né? Eu não sei se é interessante para o infoproduto, talvez para o nutracêutico de aumentar a rola, sim. Mas esse aqui é um infoproduto, não tem por que botar essa parada. Mas mesmo assim ele quebrou a objeção de novo usando o depoimento. Perceba que nesse VSL, tanto nesse em si quanto no último, e no penúltimo também, as pessoas usam os depoimentos não como uma forma de endossar o produto e dizer que ele funciona. Elas usam o depoimento para poder quebrar a objeção e colocar um benefício logo em sequência. Isso é uma coisa básica de criação de depoimentos. Mas talvez alguns de vocês não saibam sobre isso, mas depoimento não é só para dizer: ei, meu produto funciona, olha só, eu testei e funcionou. Não. Às vezes é muito bom você usar um depoimento para poder quebrar a objeção. E esse VSL é que ele faz isso muito bem, se a gente conseguir analisar os padrões por trás dos depoimentos que tem aqui. Os depoimentos servem de espelho, porque eles geram identificação com o potencial cliente, mas ao mesmo tempo eles trazem essa inevitabilidade de um benefício atrelado a uma quebra de objeção. Então são muito interessantes vocês usarem na forma que vocês forem criar depoimentos também. Eu não sei, essa tá na voz de homem aí, né? Aham. Uma coisa que eu pensaria, tipo assim, quando ele falar, eu compartilho meu computador com uma colega de quarto. Tipo, cara, é meio louco pensar, né? Que um cara tá dividindo um quarto contra uma mulher. Parando para poder passar por esse ponto, sim. E foi de bate pronto. Eu antes de falar, eu fiquei me questionando. Pô, será que eu tô usando uma análise muito técnica? Ou tô usando... Não, mas foi muito rápido. Foi uma frase que me espantou, assim, na hora que você falou, eu falei, mas o cara dividindo um quarto com uma mulher, então automaticamente isso pode também ser um ponto pro público. Embora não foi um problema para vender, né? Sim. Bom, vamos lá, vamos continuar. Pior que esse comentário faz bastante sentido. O que o Pedro falou, né? Lá fora existe a cultura de roommates, né? De parceiros de quarto. Mas, pô, ele colocou aqui o cara como se ele fosse mais velho, então não tem sentido. Quando eu li, eu não entendi muito essa parte, porque do jeito que ele coloca ali, parece que ele é um universitário que divide quarto com alguém. Exato, na hora já vem aquele filme de sessão da tarde. Não faz. Tá e ligado? no começo da VSL, tipo, é um cara de 50 anos. Então, Enquanto meio eu vejo, confuso.
E Tá quando vem essa doente. ideia de um universitário dividindo o quarto com alguém, eu penso logo no American Pie, rola um puta pornô. Exato. Ou seja, essa copy foi escrita por um júnior que acertou sem saber o porquê. Se pedir pra ele tirar a estrutura, ele não vai entender o que ele fez. Ah, não. Ah, que estrutura? Eu não sei. Cara, pra eu identificar, entre aspas, uma estrutura nisso aqui, a gente tá tirando leite de pedra, basicamente, nisso aqui. A estrutura dele é o famoso Frankenstein. Pegou tudo, bateu no liquidificador e dana-se, cuspiu no Docs. Tipo assim, já que falaram que é o mercado que valida, eu vou jogar essa porcaria lá pra rua. Vamos ver se dá merda. E deu. Vamos lá. Mas ser a pessoa curiosa que sou, está sempre aprendendo coisas novas ajuda. Recebi uma boa dica que tornou o namoro mais fácil, isso me pouparia muito tempo e dinheiro, então eu tentei. Aqui essa justificativa de compra por curiosidade é legal, e aqui no final ela tá removendo, ou dizendo, cara, eu queria ter usado isso antes. Eu esqueci o nome da quebra de objeção, que é essa, né, de querer ter usado isso antes, porque isso me pouparia tempo e dinheiro. Tem um nome específico para esse tipo de objeção que eu não me recordo agora, inclusive um gatilho psicológico. Se vocês souberem, bota aí no chat ou abre o microfone para poder falar. Agora de cabeça eu não me lembro. E sim, tudo é tão discreto que não há chance de ser pego. E deixe-me dizer que essas coisas surpreenderam o que o Nate está fazendo. Aprendi pelo menos uma dúzia de truques desagradáveis que meus amigos nunca descobririam sozinhos. Eles só podem assistir com espanto quando eu recebo uma garota após garota me pedindo no meu Instagram e me mandando mensagem toda vez que saímos. Aqui tem a prova social multiplicada. E também o gatilho da inveja, né? É uma abundância visível para terceiros. Os caras viam que ele antes era um ignorado, que ele era um zero à esquerda, e agora eles estão vendo que esse cara é a potência pura. E a melhor parte é que eu costumava ser o único a atacar a garota. Mas deixe-me dizer que é muito mais divertido quando você consegue deixar ela tão excitada que ela é quem vai perdendo o controle. Inversão de papel, que reforça a promessa central da VSL, né? Que é o ponto lógico, o único, né, que ele construiu lá em cima, que é o seguinte: se você dá em cima de uma garota, 90% das vezes, ela vai rejeitar você. Mas quando a garota dá em cima de você, em 90% das vezes é você quem assume o controle. Então, enfim, ela sugere se tornar amiga com benefício ou começar a enviar fotos nuas para você no telefone. Então, aqui ele torna a cena mais explícita o formato visual para o prospect. Daí você adoraria adicionar esses truques no seu arsenal, especialmente as técnicas de implante de controle mental, nas quais você faz uma garota convencer a amiga de fazer homenagem a 3 com você. Então, eu estou pensando em compartilhar esses meus segredos com ele. Seremos os reis dessa pequena cidade. Elevação de status com poder social compartilhado. Dá para poder imaginar essa cena na cabeça, né? Mas ele assim, tá um pouco fraco. Eu gostei da ideia, mas um pouco fora de contexto também. Em apenas um minuto, vou te mostrar o que esses caras, o que fazer para se tornar uma próxima história de sucesso. Mas primeiro vamos dar uma olhada em exatamente o que você vai ganhar nesse programa. Aqui vem a transição para os bullets que ele já tinha feito antes, né? Alguns bullets empilhando ali o que o cara vai conseguir, o resultado, o entregável, só que ele vai fazer isso de novo. E aqui eu fiz um comentário que eu acho que seria a correção perfeita para esse VSL, que é o seguinte. Ó, ok, literalmente não teve product build, se a gente for analisar bem. De fato, não teve uma construção do produto ali. Não teve nenhuma, nenhuma ponte lógica do tipo. Aí eu falo como que eu construiria esse VSL, que é o seguinte. Oi, eu sou o Tim e faço XYZ. É a lead. Essa era a minha vida antes do mecanismo. Foi assim que eu descobri o mecanismo. Na real, tudo começou com o Ben. Aí vem a história de fundo do Ben, que é o cientista. A causa inesperada da descoberta de como o Ben descobriu o mecanismo. A conclusão inevitável a respeito da causa inesperada da descoberta. Aí, depois que ele descobre a conclusão inevitável, vem provas do mecanismo em ação. E eu vou compartilhar isso com você e vem um porquê. Ou seja, volta para o Tim. E aí vem um produto de build, mais a justificativa para venda e a oferta, e depois um FAQ, que é o que tem no final do copy. Ou seja, se o Tim se apresentasse, se ele contasse a realidade dele antes de descobrir o imã, se ele contasse como ele descobriu o imã, e se ele falasse que esse imã tem tudo a ver com o Ben, que é o cientista, se ele contasse a história de fundo do Ben, a causa inesperada de como ele descobriu o mecanismo, né? No caso, como o Ben chegou nessa descoberta, a conclusão inevitável que essa descoberta gera, a prova de que a conclusão inevitável funciona, ou seja, a prova de que o mecanismo funciona, para só depois vir aqui um product build, na verdade aqui, o Tim falando, por que eu resolvi compartilhar isso com você? Para vir no product build a oferta, esse copy ficaria mais forte. Faltou essa estrutura aqui para o copy ficar mais crível, mas ao mesmo tempo poderoso. Eu até botei aqui um FAQ ou outra coisa para poder forçar a venda, faltou essa estrutura no copy. Mas comparado a todas as outras que a gente viu, essa copy ela tá mais forte porque em cada linha dela tem um benefício mais pesado que o outro. Os depoimentos quebram objeções e reforçam ainda mais os benefícios que esse cara gerou. Então, apesar dela ter esses erros estruturais, é exatamente isso que faz esse copy ser mais forte. Ela tá toda errada, e é justamente por ela estar toda errada que ela tá forte. E eu até botei aqui, né? Essa é a prova de que copyright não tem receita de bolo. É por isso que estudar os fundamentos traz bem mais dividendos do que se você ficar estudando framework de guru qualquer.
Fundamento e formato é a chave do jogo inteiro. Uma vez que você domina essas duas variáveis, você domina tudo e o todo. Fundamento e formato. Framework não. Framework vai te dar um passo até você chegar do ponto 0 até o ponto 5. O ponto 5 não é até onde você pode chegar. Você dominar os fundamentos, você sai do 0 para o 1000. Acho que essa é a proposta das causas que eu estou fazendo aqui com vocês no desafio. Então, mostrar os fundamentos por trás de cada frase, não um framework qualquer. Na última call que a gente ficou aqui, acho que você tinha saído também. Eu entrei bem depois, você já não estava mais na penúltima. Ficou eu e Elias aqui. Não, você saiu você saiu e ficou eu, Elias e mais umas 5 pessoas. Acho que bom, eu não vou lembrar agora quem tava. E eu mostrei pra eles uma oferta minha de sexualidade. Quando eu falo pra vocês que eu já me aprofundei muito nesse mundo, é por isso, cara, porque eu já atendi uma clínica tântrica quando eu era consultor de marketing, né, lá em 2017. Eu atendi por 2 anos essa clínica. E depois a primeira oferta que eu escrevi foi uma de libido feminina. E eu mostrei pro Elias e pra galera que tava aqui. Essa oferta, cara, basicamente o que eu fiz? Eu usei uma estrutura muito parecida com a do John Benson, né? Então eu iniciei a minha lead com o pique da história emocional, vim construindo. E o meu mecanismo, ele vem antes da minha história. Então foi uma das primeiras coisas que eu notei pra eles lá. Falei, cara, veja bem, ó, o meu mecanismo ele deve vir muito antes da história. E, cara, uma oferta que vendeu aí quase 5 milhões de reais, né? Num período aí de 2 anos, né? Não, 2 anos. Num período de 1 ano e meio. Só que nos primeiros 2 meses, ela vendeu quase 2 milhões. Porque era anúncio com vetor, né? Ela usava muito anúncio com vetor. Então, eu mostrei para ele justamente, cara, uma oferta nessa pegada. E é onde eu comecei a trazer frases de mulheres. E muitas frases que eu coloquei no copy em si foram frases que eu peguei do YouTube e do Spotify. Por que no Spotify? Porque o Spotify tem aqueles canal de conto erótico. E lá, cara, tem muito, muito comentário de mulher sobre as fantasias que ela sente. Então, tipo, eu me aprofundei muito, cara. E essa cópia, eu justamente falei, cara, eu montei de fato essa cópia, porque muitas das frases que estão aqui são frases exatas que as mulheres dizem ou nos comentários do YouTube ou nos comentários do Spotify. É a bruxaria, pai. É justamente isso. Fundamento sempre vence framework. O framework é como se fosse a planta de um prédio. De nada adianta você ter a planta de um prédio na mão se você não sabe como que você vai colocar os tijolos para poder construir essa estrutura. É como se você tivesse um mapa, mas você fosse um tetraplégico. Você não consegue caminhar porque você não tem suas pernas funcionando. Esse é o ponto. E aqui foi muito louco, cara, porque, tipo assim, dava a impressão que ele ia seguir uma estrutura de personagem transformada e no final nem foi. Uhum. Teve o lance da causa inesperada, né? Ele seguiu o princípio do V7 de uma maneira meio porca. Sim, sim. Aí que ele começa um bloco de bullets de fascinations. Ó. Você aprenderá o segredo número 1 para transformar instantaneamente uma amiga em uma amiga com benefícios. Descubra uma pequena mudança na linguagem corporal que faz com que qualquer cara fique longe também. Eu sou um cara gostoso e as mulheres me abordaram. O grande segredo para namorar mulheres mais jovens foi revelado. Esse truque mental de Jedi é tão poderoso. E que ele vai citar um monte de frases sem sentido. Que eu tô tipo assim, cara, isso é loucura. Mas beleza, tá usando curiosidade e cada bullet deixa uma lacuna de informação. Eu não entendi de fato o que ele quis dizer com cada uma dessas frases, mas é um bullet e tá aqui. Não tem tanto benefício atrelado, mas vamos lá. Você estará rezando para que ela pergunte quantos anos você tem, porque sabe exatamente como fazer a sua idade trabalhar a seu favor. Isso aqui é legal porque ele tá abordando um público mais velho. E, na verdade, o público mais velho tem aquela objeção, tipo assim, nossa, eu sou mais velho, não tem como ficar com uma garota mais nova. Ele posiciona isso como um benefício. Você vai estar rezando para ela perguntar quantos anos você tem, que você vai usar isso como sua vantagem. E se o cara for mais novo, ele também se identifica. Porque talvez seja um cara mais novo que queira ficar com mulheres mais velhas. Então, talvez isso meio que pegue dois lados de público. Nunca mais fique confuso sobre o que ela realmente quer com o homem. Você descobrirá um truque simples de leitura de mente para saber exatamente o que ela pensa sobre você antes de convidá-la para sair, para que você nunca mais seja rejeitado novamente. De novo, um benefício atrelado a uma remoção de dor. Instruções passo a passo para deixá-la com tesão, se apaixonando e sexualmente viciada em você.
Como fazer com que as mulheres te persigam e compitam por sua atenção como se você fosse um rockstar famoso sem ter status de celebridade ou muito dinheiro. A promessa, mas o status, mais desejo. Como descobrir se ela está falando com outros caras sem perguntar diretamente a ela, e se ela tiver, como mudar secretamente a opinião dela sobre eles. Esse caso aqui não faz muito sentido, né? Se eu tô conversando com uma garota e ela tá falando com outros caras, eu não quero que ela mude a opinião que ela tem sobre os outros caras. Eu quero que ela pare de falar com os outros caras e seja devota a mim, por exemplo, nesse contexto do roteiro. Então ele poderia ser mais agressivo nisso aqui. Como identificar a diferença entre uma boa garota e uma garota má e o que dizer para cada uma? Você descobrirá 33 palavras inocentes que a deixam com tesão e que podem ser usadas em conversas normais. Qualquer um deles resolve, mas combinadas a velocidade dobra, que nesse caso o efeito multiplicador machista. O acessório masculino de menos de $20 que fará pensar no que está nas suas calças e como isso vai sentir. Confusa essa frase, mas deve ser um erro de tradução. Garantido mesmo que seja namoro à distância ou primeiro encontro. 82% dos caras têm um item errado no apartamento e se destruindo suas chances. A boa notícia é que você pode esconder isso. Tá, vou esconder isso, arruinando chances. Cadê o outro benefício imediato aqui? Faltou um pouco. O único acessório no quarto que garante o segundo encontro. Como fazê-la querer beijar você, mesmo que sejam apenas amigos? O que dizer quando ela diz que tem namorado para fazê-la rir, abrir e vulnerabilidade de te ver como substituto? Cara, é muito filho da puta esse daqui. Como fazê-la se apaixonar para que implore por um relacionamento? Como torná-la tão leal que pensar em outro cara seja fisicamente doloroso? Isso aqui é forte, eu vou roubar isso aqui para mim. Esse tipo de frase. Vou botar no roteiro novo que eu tô fazendo. Essa é a frase do comunista, é bem legal de poder botar. O efeito bola de neve da sedução. Plantar uma semente mental para que ela fique cada vez mais obcecada em você sem esforço. Como namorar várias mulheres e fazê-las se sentir bem com isso. Depois de saber disso, você vai torcer para ser descoberto, porque significa que está prestes a fazer mais uma homenagem. Também outro benefício forte. Eu vou roubar também para a próxima oferta que eu fizer. E aqui vem a oferta. O que vocês acharam desse body extremamente confuso e louco? Solta a voz de vocês ali. Os bolas ficou bem construído, mano. Esses bullets aqui no final. Os boletos ficaram muito bem construídos, de fato. Confuso porque esse bullet tá muito solto, sem nexo nenhum. Não tem o porquê tá ali. Como que começou a falar desse tanto de bullet? Tipo, não tem. Não, já foi. Não tem uma conexão ali. Não, nada. mas aí já foi revelado que vai ter o programa. Então ele tá começando a listar o que a pessoa vai receber. Bem esquisito. Doideira. O Andy, ele não tá aqui, ou ele tá, não sei, deixa eu ver aqui se ele tá por aqui, ou se ele estiver por aí, dá um alô. Ele tá reescrevendo aquela primeira cópia, ele falou que vai reescrever a segunda. Capaz de ele assistir essa call aqui, ele quer reescrever a terceira. Vamos ver qual bruxeira ele faz, ele falou que vai soltar ali no grupo pra gente. Ele tá pegando os pontos de correção que a gente tá citando aqui, tá transcrevendo e tá tentando criar um VSL novo. Com base nessa parada. Deixa eu ver o que o Pedro falou. Parece que ele escreveu cada um dos blocos isoladamente e depois colou um no outro e foda-se, não tem ponte entre os... Exatamente, não tem ponte entre nenhum dos blocos. Se a gente isolar cada uma dessas frases aqui, do body inteiro, você vai ver que praticamente nenhuma delas se conectam. Doideira esse daqui. Vocês sentiram essa parada também? Total. Vamos lá então, vamos para a oferta. Como você prestou atenção até agora, provavelmente percebeu quão poderoso é o gatilho e começando a imaginar todas as maneiras de usá-lo em sua vida agora. Você pode ter algumas perguntas. Como posso obter acesso a isso agora? Aqui vem a transação pro pitch muito bem escrota. Essa transação pro pitch que foi a pior que eu já vi em toda a minha vida. Quanto vai custar? É garantido que funcionará para mim? Vou responder essas perguntas agora mesmo, mas antes disso, uma pergunta para você. O que vale para você saber que não importa quantos anos você tenha, não importa em que tipo de forma física você esteja, você ainda terá uma mulher incrível que o ama porque você se conecta com ela em um nível psicológico muito mais profundo. Aqui tem uma coisa interessante, né? Ele fazendo uma ancoragem de valor emocional antes de revelar o preço, que é uma coisa que nos outros dois best-sellers que nós analisamos faltou. Essa ancoragem emocional antes de fazer a ancoragem de preço. Porém, essa merda aqui de cima tá matando toda a oferta. Pelo menos para mim não faz sentido nenhum ele abordar essas frases porque não foi levantada nenhuma objeção a respeito de preço. Foi levantada objeções a respeito da construção do produto, que é a estrutura falha do copy, né? Tá faltando aqueles elementos que a gente citou antes. Se aqueles elementos que nós citamos antes estivessem aqui, aí sim poderia ter essa objeção do como é que eu faço para ter acesso a tudo isso que você está falando.
E nesse caso não está aqui. Essa objeção não foi levantada. Mas ele já começa aqui introduzindo como se tivesse, que é um erro de estrutura também. Beleza, essa frase aqui, ó, colagem de valor. O que vale a pena é saber que você nunca mais terá outra noite solitária porque pode iniciar um relacionamento sexual com qualquer mulher que você quiser. Promessa de abundância, fim da solidão, é um benefício aspiracional. Em vez de se contentar com o que quer que surja em seu caminho. Contraste aqui de novo, né? Abundância versus migalhas. Eu acho legal essas frases de contraste, né? Parece que cada frase é uma headline, por assim dizer. É bem interessante. Quanto vale o respeito ilimitado de outros homens? Cara, isso aqui eu acho muito gay. Pra ser sincero. Tudo bem que tem. Tudo bem que tem esse lance da competição masculina, principalmente quando você é mais jovem. Acho que o pessoal daqui da Cal, que é homem, pode dizer melhor. Quando a gente está no ensino médio, principalmente, tem aquela competição para ver quem vai se envolver com mais garotas ou quem vai sair por aí pegando mais mulher. Mas definitivamente você não quer ter o respeito ilimitado de outros caras. Você, tipo, que se dane, você não quer ter o respeito de ninguém. Você só quer sair por aí pegando mais gente e se sentir superior. Acho que essa frase é meio gay. Sim, total. Não vou roubar essa frase não, Flávio. Você se relaciona com mulheres atraentes, que é a chave para desbloquear homens poderosos. Lá ele, tipo, que merda é essa? Não tem sentido, mas é um apelo ao status social, né? O status social e poder social. Acesso a homens poderosos via mulheres. Quando você controla as mulheres, você controla os homens. E as portas de oportunidade se abrirão para você, que nem que você sabia que existem nas portas. Aí ele já começou a vender pra metrosexual. Meio sem sentido. De que vale entender também as mulheres que elas só vão querer estar com você porque outros homens simplesmente não entendem e parecem satisfatórios. Ele vai posicionar o cara como se ele fosse o rei, né? O topo da cadeia alimentar. Por comparação. Os caras que têm acesso a esse gatilho agora dizem que não poderiam nem começar a definir o preço para essa transformação. Ele começa, né, frisando coragem emocional aqui em cima, essas outras frases aqui, e que ele vai começar a introduzir o preço de uma maneira bem escrota, que eu acho que essa é a pior maneira possível de introduzir um preço. Mas tudo bem, vamos lá. É realmente um padrão de vida mais elevado e o caminho para uma vida mais rica e gratificante. Pô, caminho de vida elevado, rico e gratificante, que porra de benefício é esse? Isso aqui é um benefício mais soft que a gente viu no VSL até agora. Ele poderia ser muito mais agressivo a respeito de como o mecanismo de como o produto impacta a vida do cara. Vida mais gratificante. Imagina só a pessoa que está ali com diabetes, igual a gente está citando um exemplo aqui, né? Nossa, você vai ter uma vida muito mais gratificante. Não, pô, você não vai amputar uma perna. Isso é mais forte do que vida gratificante, vida saudável. Ou então você vai se sentir mais desejável quando você se olhar no espelho e seu marido vai sentir mais tesão em você porque você perdeu 13 quilos. Suas amigas vão falar como que você fica bem naquela roupa, ou como que você consegue ir na praia de biquíni sem se esconder e elas não. Isso é mais forte. Exatamente, faltou o benefício do tipo, tu vai comer tanta mulher que você vai ficar com a pica gasta. Exatamente, faltou esse tipo de coisa aqui. Filósofo Piton. Vale. Inclusive, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, já que vocês falaram aí do filósofo Piton. É uma coisa que não tem nada a ver diretamente com o conteúdo daqui. Olha lá. Para quem não sabe, antes do V7 tinha 171, e a gente pode considerar que é a primeira versão do V7, né? O V7 porque teve 7 versões do livro, ou melhor, 7 rascunhos do livro, e o primeiro deles foi esse aqui, o 171. Como meter o 7 sem ser preso, um manual politicamente incorreto para criar anúncios vencedores na internet. A ideia era só ser um livro de anúncios. Só que aí depois eu botei outra coisa. Tá aqui a parte do filósofo Piton, Eugênio Schwartz, tá aqui embaixo, deixa eu procurar essa merda. Hoje é dia do corno, se você não saber, fique esperto, o corno é sempre o último a saber. Cadê? Filósofo Piton. Como dizia o filósofo Piton, isso aqui vai fazer um pouco de contexto com o conteúdo do best-seller. Tudo que você faz na vida é com a finalidade de comer alguém. Porque é comprovado psicologicamente que as pessoas compram algo por apenas 20 motivos. São eles, aqui a gente vai listar o motivo. Se você conseguir embutir, ou se você conseguir colocar, embutir é ótimo, o português tá uma merda hoje. Se você colocar pelo menos cada um desses 20 motivos em cada frase do teu copy, você vai ver que seu copy vai ficar instantaneamente mais forte. Já fica esse hacking para você. Se cada frase do seu copy atacar um desses motivos, e a inevitabilidade é que é o sexo, eu vou explicar isso depois, você vai ver que o copy vai ficar muito mais forte. Quais são esses motivos? As pessoas compram para se sentir atraentes. As pessoas compram para se sentir confortáveis. As pessoas compram para se sentir diferente ou superior dos outros. As pessoas compram para se sentir feliz. Compram para se divertir. Compram para ter conhecimento. Compram para ser saudável. Compram para gratificar ou para matar a curiosidade. Compram para convencer, para sobreviver, para estar seguro, para economizar tempo, para facilitar o trabalho, para economizar dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para se sentir importante, para estar certo, para ser apreciado, para ser amado, para ter sexo.
Tirando o último aqui, que inclusive eu vou apagar, se você resumir todos esses outros 20 motivos aqui, você vai ver que todos eles acabam em sexo. O ensinamento principal aqui é direto. Sexo vende e vende muito. E a real Como é que a maioria... diria João Campos, todo mundo quer comer alguém. Exato. É a que a maioria das pessoas não compra só pelo que o produto faz, mas pelo que ele promete. O que ele promete? Melhorar a vida sexual ou te dar mais status para, no fim das contas, te ajudar a transar mais. Um exemplo disso, por exemplo, é o nicho de weight loss, emagrecimento. Por que o cara, ou por que a mulher emagrece? Ah, porque eu quero ter mais saúde. Você quer ter mais saúde para quê? Ah, porque eu quero brincar com meus filhos, porque eu quero me sentir confortável naquela roupa. No fundo, todos esses motivos, se você analisar a causa raiz dele, afinal nós somos animais, é sexo. Você não vende só o fato de que ela vai emagrecer, você vende o fato de que ela vai vestir o short 36 dela e que ela vai conseguir sair na rua com as pernas sem a celulite. Ou sem vestir uma roupa branca que vai ficar marcando, ou sem usar uma cortina para poder sair de casa porque ela não tem vestido que caiba nela. Eu É fiz isso. uma aula pro pessoal pros juniors aqui da empresa, falando diretamente sobre isso, né? Tipo, você fez a pergunta pra quê, né? Mas aí, no caso, eu só coloquei o porquê. E é uma forma de você ir aprofundando até chegar no cerne da questão. Então, tipo assim, cara, toda vez que você achar um benefício, vai listando. Tipo, por quê? Por que que ela quer isso? Por quê? Até você chegar num ponto onde não tem mais pra onde você sair. Aí você chegou realmente naquilo que ela mais deseja profundamente. E que, na maioria das vezes, vai dar em sexo. Tudo vai dar em sexo. E aí eu meio que boto aqui, né? O que comprova que, no fim das contas, o filósofo Platão estava certo quando ele disse: tudo que você faz na vida com a intenção de comer ou dar para alguém. Mano, uma fatia de pulpa diabética, cadê o Cássio não tá aí, né? Ele tá escrevendo. Cara, uma fatia de pulpa diabética que deu muito bom aqui é quando a gente fala é, da cerveja e a mais forte ainda é quando a gente fala direciona pro cara que tá diabético, pro homem que tá diabético, direciona pra questão do fato dele não tá conseguindo mais ter ereção, né? Porque a diabetes também ela impacta diretamente nessa parte. Exatamente. Olha, para quem não sabe de onde vem o filósofo Platão, acho que todo mundo daqui sabe, mas olha só, não sei se vai dar para vocês ouvirem exatamente o que está aqui, mas vamos lá. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha para comer alguém, você estuda para comer alguém, você usa droga para comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda para comer alguém, você vai no show com a intenção de sair de lá para comer alguém, você faz doação, você faz caridade, posta foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, para mim olhar, ele é caridoso, ele tem pensamento social, vou dar para ele para comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer esfolar uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém, você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, não sei o que, eu sou bem sucedido. Você estuda pra chegar, desgraça, eu tenho dinheiro, eu vou comer, puta, eu vou comer todo mundo, desgraça. Então a ideia é essa, façam tudo na intenção de esfolar uma buceta, desgraça! Isso é o filósofo Platão. Vocês veem que eu tenho essas analogias esquizofrênicas desde sempre. Ai, caralho. É que eu tô falando de anúncio, né? O 171 ele fala de anúncio. Inclusive, esse princípio de anúncio também se aplica para as VSLs. Por exemplo, a teoria da gostosa do OnlyFans. Ou o hack da punheta, que é uma coisa que eu gosto de chamar assim também. Todas as vezes que eu vou escrever um anúncio, eu gosto de pensar no hack da punheta. O que seria o hack da punheta? Ou quando eu vou escrever a lead de um VSL. Cara, vocês já perceberam que para as garotas do OnlyFans vender o conteúdo delas, elas sempre botam prévias? Como se fosse um tira-gosto do que ela vai mostrar no privacy dela. Isso é a teoria da punheta.
O teu anúncio é uma excitação prévia do que a pessoa precisa sentir quando ela for para o teu VSL, e a sua lead é uma excitação prévia do que ela precisa sentir quando ela continuar até o final. Então, toda vez que você for escrever um anúncio, ou toda vez que você for escrever um VSL, você pensa, como que eu posso aplicar o hack da punheta disso daqui? Como é que eu posso fazer a pessoa sentir que se ela continuar, ela vai ter algo melhor do outro lado? Como é que eu posso deixar a pessoa excitada o suficiente para que ela continue no meu anúncio, no meu VSL? Esse é o hack da punheta. Você força a pessoa, através daquela excitação prévia que você colocou na cabeça dela, para ela continuar no teu roteiro. Também tem aqui o hack da gorda. Talvez eu tome um processo quando isso for para o YouTube, mas tudo bem. Eu tô pensando no hack da tiririca. O funk da Peppa Pig, isso é uma longa história, mas vamos lá. O que seria o hack da gorda? Quando você está escrevendo, ou quando você está vendendo ali, por exemplo, eu botei aqui cápsulas de emagrecimento como aquelas do ClickBank, e seu mecanismo é diferente do que você diz por isso que você está no teu anúncio. Mas não adianta só você jogar essa informação lá, você precisa hackear a mente da gorda, você precisa conectar esse mecanismo com os desejos profundos nela. Aqui eu também que apresentando nas keynotes, né, que quanto mais você conhece o potencial cliente, mais fácil fica de vender. É o Make Them Believe, que eu fiz na sequência de stories. Obviamente, no Instagram eu coloquei isso de uma forma um pouco mais polida, né? Não coloquei em termos tão explícitos quanto está aqui. Nos livros, e vocês vão perceber isso na nova versão do V7, eu tento ser o mais visceral possível e o mais louco possível nas explicações para que vocês entendam. Se eu explicasse, por exemplo, que é o gatilho de antecipação prévia, igual eu botei aqui no hack da gostosa do OnlyFans, pô, vocês iam esquecer essa merda. O que é gatilho de antecipação prévia? Vocês não vão lembrar disso amanhã. Agora, o hack da punheta vocês lembram. Porque é fácil de guardar. Então, é um método de ensino, por assim dizer. O hack da gorda é a mesma coisa. Você tem que entrar na mente dela. Quanto mais você conhecer o potencial cliente, mais fácil fica de vender. O hack do travesti, vocês podem ler depois. Frases impactantes para você. Sempre traga uma surpresinha inesperada. Pode ser nesse viés também. Foi daí que surgiu a porra do assunto de travesti lá no grupo. E, mano, eu não tanquei aquela conversa. Eu falei, cara, por que esse cara começou a falar de travesti aqui no grupo, mano? Veio daqui. Que é o lance do funk da Peppa Pig. Eu não confesso. Eu não vou dormir, mano. Toma. Leia aí, seja feliz. As mulheres que estão aqui no grupo vão ficar muito boas em copy, mano. Só pra elas. Isso aqui é tipo uma call de revisão e resiliência, tá ligado? Cara, quando eu produzi conteúdo pela primeira vez, ali em 2020, acho que 98% do meu público era masculino. Depois eu parei de produzir e voltei em 2022 ou 2023, eu não me lembro agora. 2023 eu sumi, 2024 eu produzi um pouquinho e parei. Na verdade, em 2024 eu sumi, foi 2022, 2023, meu público também era totalmente masculino. E surpreendentemente no Instagram agora, meu público é 60% mulher e 40% homem. Mano, sabe o que é mais louco? É que mulher, tipo, o Bife fala que mulher tem mais mimimi, né? Ele rivaliza com mulheres. Mas eu acho que mulher tem menos, cara. Tem muita mulher mimizenta também. Mas eu acho que tem mais cara de mimimi, assim, tipo, se vitimizando do que às vezes mulher. Eu lembro que eu abri uma vaga aqui que eu falei assim, cara, eu só quero aplicação de mulher. E veio muito pouco, mano. Veio muito pouco. Cara, e geralmente as mulheres que me seguem, ou elas estão interessadas na minha voz, o que eu acho um pouco esquizofrênico. Todo dia vem uma mensagem diferente, Não, mano. pedindo Não áudio é. pra eu mandar eu te amo, ou alguma coisa assim do gênero. Eu fico Mano, o meu padrinho, ele falava isso. Ele falava assim, mano, o homem que tem a voz de radialista faz a mulher melar a calcinha com 2 palavras. Eu tinha o quê? 12 anos quando eu ouvi ele falar isso pela primeira vez. Meu Deus. Ou geralmente são as mulheres do perfil que tem aqui no grupo, que estão interessadas em saber de copy. Mas eu fico assustado com a quantidade de mulheres que querem saber mais da minha voz. Eu fico até um pouco desconfortável com isso. Tem um imã da buceta, né? Vocês esqueceram. Privacy do Gold, apenas áudios exclusivos. Tá, vamos lá. Antes de abrir um canal de conto erótico com a sua voz. Tá.
Tá, vamos finalizar essa merda aqui. Vários homens foram citados dizendo que teriam pago de bom grado milhares de dólares pelo acesso ao programa, mas como você está aqui nessa página, você obtém um acesso ao sistema por uma fração desse tempo, que seria de preço, né? O gatilho não é um jogo, um mix de ofertas, mas enfim. É um sistema poderoso que contém algumas ferramentas muito sérias, as técnicas, e o gatilho instantâneo podem causar mudanças permanentes na mente e no livre-arbítrio emocional de uma mulher, usando-as com más intenções. Que nesse caso está dizendo que é o poder perigoso, né? E em vez do gatilho poder fazer um mal, você poderia literalmente destruir uma mulher com esse sistema, ou sombrio. É por isso que Ben está criando um pequeno grupo de teste privado, que ele está ressaltando, né, a conexão com outro ponto que ele fez em cima, né, de que o cara está recrutando. Um pequeno grupo de teste privado para os caras que encontrarem essa página, mas você precisa estar disposto para reivindicar a sua vaga. Agora esse grupo de teste está aberto apenas para os próximos 100 homens e você não vai pagar $1.000 para obter o sistema. Aquela ancoragem de merda, né, que todo mundo faz. Não é 1.000, não é 500, não é nem metade disso, não é 250, merda. Todo mundo faz esse tipo de ancoragem. Inclusive, eu também faço. Só que tem jeitos diferentes de fazer isso, né? Acho que isso aqui já ficou muito manjado, mas inevitavelmente funciona. Não pagará nem $500, nem $300, você não pagará nem $200. Na verdade, você não pagará nem $100. Aqui é o clima assim, né, da ancoragem. Ao verificar sua vaga do gatilho no grupo de teste privado, você terá acesso instantâneo a todo o sistema por apenas $69,95 no próximo mês, que vai cair pelo menos $2,34 por dia, aproximadamente o mesmo preço de uma xícara de café. Aqui eu fiquei confuso, não sei se vocês sentiram isso também. Parece que ele está vendendo uma assinatura. Achei meio merda essa parte, para ser sincero. Mas vamos lá. Ainda menos do que o custo com preservativos que você precisará esse ano. Esse aqui eu achei genial. Porque como ele está prometendo que o cara vai comer todo mundo, o cara vai gastar com preservativo, né? Então, pô, com esse meu conteúdo aqui, você vai comer todo mundo e você vai gastar menos ainda do que se você vai gastar em preservativo quando você ter resultado com isso. Depois de começar o sistema. Acredite em mim, você vai precisar deles. Aqui ele está reforçando a punchline que ele abriu aqui em cima. E como você vai fazer parte do grupo seleto de teste de Ben, do interesse dele que você obtenha sucesso, ele incluirá alguns bônus que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Então, para garantir o seu sucesso, Ben vai armar você até os dentes. Fiquei chocado quando vi a lista. Dá só uma olhada, aqui vem uns bônus. Você está ficando em primeiro lugar. Insta-Famous, que é o do Instagram, né? Você vai ficar famoso no Instagram. 7 truques para copiar e colar perfis que fazem as mulheres enviar mensagens para você e competir por sua atenção, passando muito mais tempo no seu telefone ou não gostam de ir a bares ou boates. O Insta-Famous, no caso que esse cara não gosta, né, de ir para bares ou boates, mostrar como você vai fazer com que mulheres se apresentem a você quase numa base diária. Ou seja, você vai ter mulher chegando a você por causa do seu perfil. Número 2, leitura rápida de mente. Como detectar mulheres com tesão que querem sexo agora? Mulheres que passam por ciclos biológicos de extrema cafonice. A leitura rápida da mente vai lhe dar uma visão de raio-x em suas mentes e saber exatamente quando estão abertas para uma abertura casual. Isso aqui me lembra muito a ideia do último VSL que a gente analisou. Bem interessante até o jeito como esse bônus foi colocado. Teletransporte de mensagem de texto. Leve-a para o seu quarto apertando um botão. Quem é das antigas aqui vai lembrar de uma copy minha que eu fiz, que era o iFood do sexo. A ideia era basicamente você ter as mensagens certas ali que você manda para a mulher, ela vai até a sua casa sem você precisar sair de lá. Tá bem parecido com essa ideia também. Eu gostei desse ponto, desse bônus aqui no caso. Mensagens de texto são ótimas porque você pode deixar as mulheres com tesão mesmo sem falar com ela pessoalmente. É como ligá-la por controle remoto no teletransporte de mensagem de texto. A metáfora, né? Você aperta um botão e ela vem. Inclusive, esse é o ponto central do iFood do sexo, a VSL que eu fiz. Você receberá mensagens de texto comprovadas que poderá usar para deixar uma garota com tesão e enviar fotos nuas com o telefone dela ou fazer com que ela apareça no seu quarto. Número 4, bom apetite. De novo, frase não conectada nenhuma com a outra aqui, mas tudo bem. 11 petiscos, não entendi que porra ele quis dizer com isso, que deixam com tesão. Certos alimentos agem como afrodisíacos e podem deixar as mulheres incrivelmente excitadas. Nesse relatório eu falarei sobre 11 elementos que causam respostas hormonais dramáticas que a deixam com vontade de fazer sexo, sugerir certos pratos em restaurantes ou preparar uma refeição, pois em casa você ganha dos dois lados. Tudo bem, achei legal isso aqui. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Deixa eu pegar aqui. Tem vários nutracêuticos, obviamente pelo fato de eu estar no Brasil não vai aparecer aqui para mim, mas deixa eu puxar aqui, tem no eBay. Acho que isso não vende no Brasil. Calma aí, deixa eu puxar aqui. Cadê? eBay. Tem vários produtos físicos que são desses aqui, né? Perfumes que o homem passa para poder atrair mulher com aquela desculpa de ser feromônio.
Esse aqui é um dos que mais vendem na gringa, é o Nexus Pheromones. Seria legal ele botar, por exemplo, um produto físico como bônus ali para poder fazer isso, ao invés de ser comida, acho que ficaria mais forte, né? O perfume que você passa e que atrai mulher para você, acho bem mais interessante do que pratos de comida, que você vai ter que gastar um puta dinheiro, tem trabalho para poder fazer. Isso aqui meio que complica a vida do cara ao invés de facilitar. Tirando a ideia que se ele for no restaurante, né? Mas enfim. Número 5. 9 filmes mágicos que a fazem se apaixonar em menos de 2 horas. O filme que você escolher para o seu encontro pode ter um efeito profundo na psicologia dela e no que você quer que ela pense de você. Eu identifiquei 9 filmes que funcionam para fazer as mulheres pensarem em compartilhar um futuro com você e saber que você não ficará preso assistindo aos habituais filmes femininos. Ok. Mais ou menos. Número 6. Toca em seus orgasmos exclusivos. Achei que em vez de ser sbat, seria squirt. Que é um tipo de orgasmo. Geralmente as mulheres têm. Quando você pressiona pontos específicos da vagina, mas enfim. Esguichar orgasmo. É exatamente isso. Esguichar orgasmos é um orgasmo único e ainda mais intenso que garante que o sexo dela em você seja o melhor que ela teve. Poderia focar, né, no lance dela ficar viciada em sexo, mas ele não foi tão abordado. Essa maneira mais rápida de fazer com que ela ligue para você, mostre dentro e fora do quarto. Número 7. A fórmula do amigo do foda. Se você quer ser o cara do lado, ou se você apenas quer que as mulheres saibam que você está... Essa merda ficou muito confusa. Mas enfim, tá falando aqui que o benefício é ela ficar viciada nele porque ele vai estar sempre disponível para ela. Tudo isso por $69,95. Calma aí, galera, eu já volto. Só um minuto, vou fazer uma parada aqui. Só um minuto. Voltei. Era o iFood do Sets. Bom, vamos lá. Novamente estamos distribuindo passos apenas para os próximos 100 homens que entrarem em ação, e assim que a vaga 100 for conquistada, esse vídeo está fechando, acho que seria esse o objetivo. Se estiver assistindo agora, ainda há vagas disponíveis, mas está realmente numa situação de soneca que você perde. Por mais de 3 mil pessoas estão assistindo esse vídeo agora. Então, se isso é algo que você deseja melhorar em sua vida, outro benefício soft. Ou melhorar sua vida não tem coisa mais soft do que isso. Eu poderia ser mais específico aqui. Clique no botão abaixo desse vídeo para reivindicar sua vaga. Você pode se sentir muito bem sabendo que sua decisão de conseguir o gatilho está totalmente garantida. Aqui está o que eu quero te dizer. Bem acredita tão fortemente que o gatilho é tão poderoso, tão diferente de tudo que você já experimentou antes, que ele garante que você começará um relacionamento íntimo, com pelo menos 3 novas mulheres nas próximas 3 semanas. Ou você finalmente conseguirá aquela garota. Você está pensando desde sempre em transformar sua esposa fria em uma gatinha leal e amorosa. É tão simples que com certeza funcionará com você. Se por algum motivo você não estiver feliz, basta nos enviar um e-mail e ele reembolsará cada centavo sem fazer pergunta. Garantia ruim isso aqui. Até agora, as copos que a gente viu não tem uma garantia tão forte. Não senti falta disso nesses copos. Ou homens ao redor do mundo todo estão ansiosos para desembolsar milhares de dólares por dia para o treinamento particular de bem. Então, as chances de você querer um reembolso são muito pequenas. A melhor parte é que você obtém acesso direto à área privada da associação por meio desse site. Assim você terá acesso em questão de minutos, dependendo da rapidez com que você pode ingerir suas informações na página. Não há necessidade de esperar o carteiro, isso vai ser o correio, né? Nem caixas misteriosas aparecerem na sua casa. Apenas acesso instantâneo a essas informações que mudam vidas na privacidade da sua casa agora mesmo. Você já tem uma decisão importante a tomar, provavelmente uma das mais importantes da sua vida que você já tomou. Uma que pode ter um efeito tão dramático
não apenas em sua vida sexual, mas também em seu bem-estar mental. É que ele tentou abordar várias coisas ao mesmo tempo, isso aqui ficou ruim. Quando se trata, é isso que você pode continuar daqui agora. Ele vai mostrar os dois caminhos, continue experimentando as frustrações e desafios que o trouxeram até aqui em primeiro lugar, ou você pode clicar no botão abaixo agora mesmo e ter acesso ao sistema mais poderoso do mundo para deixar mulheres viciadas em você. Aqui ele está fazendo two ways, né? Os dois caminhos, né? Acho que isso aqui ele poderia fazer muito mais forte do que como está aqui. Faça isso agora, porque em qualquer momento será fechado para sempre e nunca mais será mencionado, né? Nunca mais será aberto de novo. Obviamente não posso tomar essa decisão por você, mas honestamente acredito que tudo acontece por uma razão e não é por acaso. Você está aqui agora assistindo isso. Então vá em frente e experimente. Você não arrisca nada e tem a garantia de ter intimidade com pelo menos 3 novas mulheres nas próximas 3 semanas e finalmente conquistará uma mulher com quem você está pensando ou for sua esposa desejá-la sexualmente. É realmente tão simples. Não faríamos essa promessa se não tivéssemos certeza absoluta que funciona para você. De novo, se ele tivesse atacado um público só desde o começo, ele ficaria inevitavelmente mais forte. Então, ao clicar no botão abaixo, você poderá ter certeza de que finalmente começará a conquistar mulheres que realmente você merece. Vai em frente agora mesmo, clique no botão abaixo. De novo, ele está falando clica no botão, clica no botão, clica no botão. Aqui vem a parte do reforço de privacidade e de segurança da compra. Obrigado por assistir. E vem um fact que eu não vou analisar com vocês, o fact, obviamente. Mas aqui vem um factzinho. O que vocês acharam desse copy? Eu lembro do tempo que os caras ensinavam copy na estrutura problema, causa, solução, ação. É o quê? Eu lembro do tempo que o pessoal falava daquele copy de problema, causa, solução e ação. Aham. Parece que ele fez, mas eu fez quase isso aí, porque o pessoal só ficava explicando esse framework, né, essa estrutura, sem falar de blocos ou de intrablocos, né, que é o que a gente faz hoje, por exemplo, com RMVC, etc. Ou parece que ele simplesmente estudou só o conceito de AIDA e tentou aplicar em cima disso aí, mas de uma forma muito porca. Aham. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para poder falar do copy? Solta a voz aí. Vou falar aqui. Eu Fala aí. gostei muito do lead, mano. Me interessou bastante quando você iniciou a leitura, que esse aí eu não li hoje. Mas do body pra baixo ficou muito confuso. Aham. Não, esse negócio de virturar, melhorar a tua vida, um negócio de pegar a mulher, cara, nada a ver, mano. Literalmente é um copy escrito por quem devia estar começando e acertou na cagada. Eu achei confuso e fofo. Pro nicho. Ok, isso me pegou de surpresa. Pro nicho, muito fofo. Aham. E aí, bora pro network então? Vou parar de gravar. Graças a Deus. Vou fazer aquela finalização padrão. Bom, se você tá vendo isso no YouTube, você provavelmente não tá no grupo. Provavelmente talvez não vai estar no grupo futuramente. Então a gente vai se ver na Globo, faz o L. Agora a gente para de gravar.